Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 1551. Trabalho em equipe perfeito. A coordenação entre Leonel e Aina não poderia ter sido mais perfeita. Na verdade, era tão perfeito que era quase impossível assistir. Qualquer um que não conhecesse os dois pensaria que a qualquer momento a mão de Leonel iria escorregar ou seus cálculos estariam um pouco errados e ele acabaria causando danos irreparáveis a Aina, que não estava protegida contra ele em um mínimo. Para gente como Vili Sealing e especialmente o Pavilhão Red, esse tipo de visão era especialmente difícil de engolir. A ideia de confiar tão profundamente num homem era um conceito tão estranho para eles que entraram em curto-circuito por um momento, tentando encontrar uma explicação diferente para o que estavam vendo. Mas não importa quantas vezes eles piscassem, as imagens nunca paravam de aparecer. Com o passar do tempo e o espanto se instalando, aqueles que consideravam Leonel um mestre da lança nem sabiam mais o que pensar. Lança? Esse jovem não era claramente um especialista no arco? Por que ele perdeu tempo pegando a lança em primeiro lugar? Sua antecipação, o controle do Bowforce, seus cálculos sem esforço, fizeram com que os mais velhos que também usavam um arco congelassem em seus assentos. Eles eram tão bons quanto um jovem que ainda não tinha amadurecido? Mesmo que estivessem acostumados a lutar em velocidades muito superiores às de Leonel e Aina, mesmo eles não estariam tão confiantes a ponto de atirar suas flechas tão perto do corpo dela. Era quase como se cada quadro dos movimentos rápidos de Aina, se congelados, parecesse ter sido colado em uma tela e tivesse sua silhueta delineada por centenas de flechas. Se ela desse um passo à frente no instante em que ampliasse suas posições, dezenas de flechas se curvariam entre suas pernas e espetariam os alvos à sua frente. Se levantasse os braços, dezenas de flechas passariam por baixo, errando por pouco os braços tonificados e o peito amplo. Se ela inclinasse a cabeça para trás para evitar o golpe de um demônio que havia se superestimado, flechas passariam zunindo por seu esbelto pescoço exposto, como se pudessem ver vislumbres do futuro. Todos esses anciãos eram especialistas. Mesmo com Leonel atirando centenas de flechas por minuto, eles conseguiam rastrear cada uma delas. Na maioria das vezes, essas flechas já estariam na metade do caminho quando Aina decidisse seu próximo movimento. Quantas batalhas eles travaram juntos para chegar a esse ponto? Não, essa nem era a questão mais importante. Como uma pessoa poderia confiar em outra a este nível? Pode não ser impossível encontrar várias pessoas com habilidade para fazer isso, mas seria possível encontrar um parceiro que lhe permitisse fazer isso? Será que esse parceiro seria capaz de mostrar toda a sua força sem se sentir hesitante e sufocado pensando que você estava apenas um deslize de acabar totalmente com a vida dele? Nesse ponto, o parceiro acabaria retendo sua verdadeira força, esperando o momento em que você estragou tudo para que ele pudesse se libertar com segurança. Mas Aina não parecia ter poupado um único pensamento sobre as ações de Leonel. Era como se ela nem considerasse a possibilidade de ele estragar tudo. Não importa o quão habilidoso você fosse, era impossível nunca cometer um único erro, certo? Essa garota não era um pouco tola demais? Não seria uma pena se um gênio morresse assim? Ofélia agarrou os braços, pronta para cair neste exato momento. Mas à medida que a contagem de flechas aumentava de centenas para milhares, para dezenas de milhares e até centenas de milhares, o choque só se aprofundou. Leonel não deu sinais de abrandar. Na verdade, ele estava ficando mais rápido. Era quase como se ele não estivesse totalmente acostumado com sua arma ou seu Bowforce. O primeiro foi bom, já que todos o viram comprar o arco agora há pouco. Na verdade, isso só tornou as coisas mais chocantes porque ele nem havia disparado um tiro de treino antes de começar a atirar em Aina, algo que só fez seus corações estremecerem ainda mais. Mas o segundo, como poderia um arqueiro tão habilidoso não entender completamente o seu Bowforce? O que eles não sabiam era que a força do arco de Leonel progrediu com tal velocidade que na maior parte do tempo que a teve, ultrapassou seu nível dimensional. Apenas usá-lo colocou uma grande pressão em sua mente. Pode-se dizer que embora ele estivesse familiarizado com True Bowforce, quando se tratava de Inligné Bowforce, ele não passava de um novato. E agora que finalmente tinha toda a força na ponta dos dedos, ele era implacável. A pontaria sempre lhe dera uma sensação que nada mais poderia igualar, e agora que ele podia permitir que ela respirasse toda a sua glória, era como se uma algema em torno de seu corpo após a outra estivesse se despedaçando. Os olhos de Leonel brilharam, dançando entre um violeta pálido e um brilhante, como se não conseguisse se decidir. Paulada, paulada, paulada. O som do baque pesado das flechas colidindo com os corpos de demônios poderosos ecoava a cada segundo. Nenhum parecia causar uma grande quantidade de dano, mas sem falhar, toda vez que um demônio cheio de flechas encontrava a lâmina de Aina, eles caíam com um único golpe. Foi como se as flechas de Leonel minassem toda a sua força, forçando-os a uma posição onde não podiam fazer nada. O total de pontos de Aina continuou aumentando. De cerca de 11 milhões para 12 para 13 num piscar de olhos, parecia que dobrou, ultrapassando o limite de 20 milhões. A cada morte que ela fazia, uma grande quantidade de sangue surgia ao seu redor, aumentando sua área de ataque e colocando mais pressão nas flechas de Leonel para evitar seus ataques e apoiá-la. E no entanto, ele fez isso com a mesma facilidade com que respirava, como se nunca tivesse sido um desafio para começar. O trio do Pavilhão da Luz Sagrada finalmente pareceu perceber o que estava acontecendo. Capítulo 1552. Sofiar. Sofiar e os outros já haviam implantado sua própria formação e estavam matando um grande número de demônios. Eles estavam confiantes de que seriam capazes de ultrapassar qualquer um, então seu principal objetivo era viajar para um local da cidade onde não sofressem interferências. Eles formaram uma enorme formação de luz.
Tudo o que eles precisavam fazer era bombear sua força da luz nele, e isso transformaria a maioria dos demônios de classe alta em cinzas. Quanto aos médios e altos que entrassem, ficariam muito enfraquecidos e seriam mortos diretamente por Stofiar. Eles não podiam se mover muito rápido devido à formação, mas não precisavam disso com tantos demônios os atacando em primeiro lugar. O próprio Stofiar já havia saltado de cerca de 9 milhões para mais de 12 milhões em pouco tempo. Ele sentiu que ninguém mais poderia igualar esse ritmo e que sua resistência estava funcionando bem, então eles não teriam que se preocupar em durar até o fim. Depois que tudo isso terminasse, só então ele pensaria em lidar com Leonel. Havia coisas mais importantes do que o seu próprio ego agora. No entanto, ele nunca teria esperado que quando olhasse para o total de pontos, em vez de descobrir que havia diminuído a diferença e ultrapassado Aina, descobrisse que na verdade havia ficado muito mais para trás. A princípio, Stofiar achou que era um acaso. Se o Endless League Pavilion tivesse um grande item de uso único que eles usaram logo no início para expandir a lacuna, então isso ainda era aceitável. Ele estava confiante em sua capacidade de alcançá-lo. Mas logo depois de mais alguns segundos, ele percebeu que não poderia estar mais errado. O aumento foi constante, previsível e ocorreu em um fluxo forte e implacável. Embora tenha havido alguns pequenos saltos, eles aconteceram repetidamente, deixando claro que este definitivamente não era um item de uso único. Stofiar percebeu imediatamente que isso não estava funcionando. Se eles não obstruíssem primeiro o Endless League Pavilion e só se preocupassem em atingir a marca de 10% mais tarde, eles definitivamente sofreriam. Droga! O cabelo de Stofiar brilhou, vários raios de luz saindo dele enquanto ele esmagava os demônios nos arredores. Volte agora! Stofiar de repente se arrependeu de ter ido tão longe para esconder seus métodos dos outros. No momento em que conseguissem, Aina e o Endless League Pavilion provavelmente já teriam ultrapassado a marca de 2 ou 3%. A diferença só aumentaria a partir daí. Merda! Stofiar franziu a testa e tomou uma decisão difícil. Manifesto! Seu rugido trovejou, sua estrela se manifestando lentamente. Ele trouxe apenas uma, mas a diferença era que runas menores podiam ser vistas dançando lá dentro. Stofiar bateu os pés. Seus dois juniores se entreolharam, mas a confiança deles em Stofiar era profunda. Sem hesitação, eles seguiram o exemplo e seguiram em perseguição. Eles deveriam guardar suas estrelas para a reta final, mas se já fosse assim, não havia tempo para se preocupar com mais nada. Eles também tinham visto a tabela de classificação e sabiam por que seu superior agiu assim. Eles só poderiam fazer tudo para voltar. Não fazia sentido conservar suas forças, porque se no final eles tivessem energia que não pudessem usar, então realmente não valeria a pena. Demorou vários minutos para eles retornarem, e a essa altura, Aina já estava se aproximando dos 30 milhões. O que eles viram, porém, os abalou. O sangue girou em torno de Aina como uma rosa sangrenta. De alguma forma, era ao mesmo tempo lindo e assustador, a rosa se tornando um moedor inevitável. No entanto, embora a rosa por si só fosse definitivamente poderosa o suficiente para fazê-los estremecer, deveria ter sido um ataque que poderia ser facilmente reprimido. Com seus insights, Stofiar percebeu que, embora fosse bonito, não tinha estrutura ou princípio fundamental. Isso significava que não havia técnica para ativá-lo e não era menos complexo que um soco simples e comum. E ainda assim, esse simples ataque da força sanguínea estava destruindo demônios de classe alta como se eles não fossem nada, e foi então que eles viram as flechas. Os olhos de Stofiar se arregalaram. Ele não tinha pensado em Leonel durante todo o caminho até aqui, simplesmente assumindo que tudo estava relacionado ao crepúsculo sem fim. Após o choque, a expressão de Stofiar escureceu e seu olhar se aguçou. No momento em que Leonel caísse, a velocidade de morte de Aina despencaria. Sua trajetória mudou. Com um passo forte, ele se tornou como uma bala rápida. O Vil e Cillian hesitaram. Eles provavelmente deveriam intervir agora, mas Aina disse que eles não precisavam de ajuda. Enquanto ela protegia Leonel, isso ainda os deixava bastante insatisfeitos. Além disso, o chefe do pavilhão não os mataria em um ataque de raiva se parassem o que poderia ser a morte de Leonel? Eles valorizavam suas próprias vidas muito mais do que isso e sabiam o quão irracional a chefe do pavilhão poderia ser quando estava furiosa. Aina franziu a testa, pensando em recuar para se aproximar de Leonel e interceptá-los. Mas ela só recebeu um aceno de cabeça e a chuva de flechas de Leonel só pareceu aumentar. Os olhos de Leonel ainda estavam focados em Aina, como se ele não tivesse sentido o ataque de Stofiar. Mas ele sabia tudo o que precisava. Stofiar era definitivamente excepcionalmente poderoso. Parecia que ele já estava no nível 7 da sexta dimensão e iria mais do que esmagar os habituais discípulos classificados no setor do Palácio do Vazio. Ele definitivamente merecia seu lugar como discípulo principal de um poder de classe humana. Stofiar parecia saber disso e avançou com confiança. Ele diminuiu a distância, saltando quando estava a apenas 10 metros da base da elevação do céu em que Leonel estava. Ele disparou como uma estrela brilhante, luzes dançantes de ouro branco seguindo seu rastro. Infelizmente, na verdade, ele se atreveu a usar a força da luz na presença de Leonel. A cabeça de Stofiar apareceu passando pela borda do prédio e pronta para despedaçar Leonel. Mas naquele momento a mão de Leonel apareceu acima da sua estrela. Por alguma razão, uma enorme quantidade de medo tomou conta dele naquele instante. Eu não disse para você dar o fora? A mão de Leonel apertou. Sob os olhares atônitos daqueles que assistiam, a estrela de um gênio da classe humana quebrou como vidro e sua aura despencou da sexta estrela. Capítulo 1553 Depressa. Leonel retraiu a palma da mão e deu um chute forte no peito de Stofiar. O som de ossos quebrando ressoou como o estrondo de um trovão antes que o ar explodisse em violentos círculos concêntricos.
Em um momento, o pé e o peito estavam conectados e no momento seguinte, Stofiar já havia colidido com um prédio adjacente. Leonel nem se concentrou no resultado. Desde o início, sua prioridade foi Aina. Ele não parecia sentir que o que tinha feito era especial. No entanto, todos os anciãos que estavam prestando atenção naquela tela se levantaram, com os olhos arregalados de choque e os corações ameaçando bater no peito. Destruir a estrela de um inimigo não era impossível, mas exigia uma de duas coisas. A primeira era ter um poder esmagador sobre eles. Às vezes, mesmo uma dimensão inteira de separação não era suficiente, especialmente se o alvo fosse um talento que formou uma runa estelar. Na melhor das hipóteses, se você fosse muito mais forte, poderia quebrá-lo e forçar o alvo a retraí-lo. Mas mesmo uma estrela rachada, embora não pudesse se manifestar por medo de piorar o dano, ainda poderia funcionar normalmente no corpo enquanto absorvia força para se curar. Normalmente seria necessário ter quase 2 dimensões de separação para fazer isso com a facilidade que Leonel tinha. Porém, era muito claro e óbvio que Leonel não estava na 8ª estrela. Se ele estivesse, eles definitivamente teriam percebido isso. Além disso, a cidade não permitiria a entrada de ninguém do 6º. Então isso deixou apenas uma explicação. A segunda possibilidade era que alguém tivesse que ter uma afinidade excepcionalmente alta alinhada com a estrela-alvo e eles tinham que ter uma afinidade excepcional com a força estelar. Muito raramente havia pessoas nascidas com 2 afinidades distintas como esta, mas na maioria das vezes, essas afinidades nasciam em uma e se fundiam em um único estado. Qualquer força com uma fusão tão alta da força estelar, o suficiente para dar ao seu dono uma afinidade tão alta com a força estelar, era chamada uma verdadeira força estelar do estado. As chances de Leonel ter uma True State Star Force eram superiores a 70%. E mesmo que não o fizesse, ele já havia demonstrado uma força da água, força do arco e força da lança tão altas. Mas agora ele tinha uma força da luz tão alta e uma afinidade incrivelmente rara com a força estelar, mesmo que não fosse uma força estelar do estado verdadeiro. Suas afinidades individuais estavam tão além de um gênio da classe humana que ele poderia esmagá-los com uma única palma e um único chute. De onde veio essa criança? Claro, Leonel tinha uma True State Star Force. A única diferença era que ele a chamava de True State Force. Top 10 em forças estelares. Top 3 em forças da luz. Top 1 em corpo de bombeiros. Ele não apenas o tinha, mas se exibisse o número de runas estelares que também havia formado para isso, ele poderia destruir tudo. Depois de compreender verdadeiramente a limpeza dimensional, Leonel descobriu que a capacidade de seu núcleo mágico de controlar a força atmosférica, especialmente aquelas com as quais ele tinha afinidade, havia aumentado centenas de vezes. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente terminado Stofiar de toda a sua força da luz, mas não e tornado seu ataque inútil. Mas ele não gostou da expressão do rosto deste último. Com Stofiar caído, especialmente do jeito que ele havia caído, seus 2 juniores não se atreveram a dar um passo à frente e só puderam correr para salvar o mais velho. Não importa o que acontecesse, eles se recusaram a participar da perda de suas estrelas. Se a estrela deles fosse destruída, levaria meses ou até anos para ser reformada. Então eles teriam que refazer a 6ª dimensão novamente. Era seguro dizer que, pelo menos por enquanto, o tempo de Stofiar como gênio havia terminado. Sem outros obstáculos, Leonel e Aina percorreram a cidade dos demônios sem o menor descanso. Nem meia hora depois, deu certo e eles ultrapassaram a marca de 10%. Aina voltou para o lado de Leonel com um sorriso doce. Ela não ficou muito surpresa com o resultado, mas a encheu de satisfação por saber que outros estavam errados sobre seu homem. Havia algo diferente no seu Bowforce. Aina ficou quieta e deixou Leonel enxugar o leve brilho de suor do rosto, seu sorriso apenas ficando mais brilhante. Parece diferente. Sinto que poderia fazê-lo entrar na 7ª dimensão sempre que quisesse. Mas depois de experimentar isso uma vez, eu realmente não quero fazer isso de novo. Aina sentiu como se isso fosse apenas uma coisa natural. A dupla falava em uma língua que ninguém conseguia entender. Se não fosse por isso, quem sabia como os outros reagiriam? Tudo bem, Leonel recuou depois de ficar satisfeito. Rapidamente troque por isso. Ainda temos que ir para a aula humana. Será perigoso se houver tantos poderosos quanto o cara chato. Aina assentiu e disparou em direção ao topo da elevação do céu. Quanto a Leonel, ele usou alguns de seus pontos para trocar por alguns itens. Mas, no final das contas, ele ainda sentia falta de 3 coisas de que precisava. A boa notícia era que estes eram itens de classe bastante alta, então era provável que o setor de classe alta simplesmente não os tivesse, mas sim outros mundos. Apenas comprando o que precisava, Leonel passou de mais de 3 milhões de Demon Points para pouco mais de 1 milhão, o restante entrando na categoria gasto. Os observadores não tinham ideia do que ele estava fazendo, mas simplesmente concluíram que ele queria esses itens para uso pessoal. Mas muitos deles pareciam ser itens espaciais. Leonel também tinha afinidade espacial. Eles estremeceram com o pensamento. Aina voltou rapidamente e sua aura já havia mudado consideravelmente. Parecia que as tábuas douradas eram realmente especiais e fundidas com você, permitindo que ela aprendesse muitas de suas técnicas de nível inferior sem sequer tentar. Leonel assentiu. Quando tivermos tempo, tenho outra técnica que quero que você aprenda. Não achei que fosse importante antes, mas explicarei mais tarde. Nós deveríamos nos apressar. Aina nem sequer pensou em Uvile e Sealing enquanto ela e Leonel atacavam o setor de classe humana. Capítulo 1554 Setor de classe humana. Você realmente tem uma saída? Aina perguntou. Claro, não sou incrível? Leonel sorriu. Os dois atravessaram o portal, aparecendo em um novo setor da cidade que era claramente ainda maior que a seita de classe alta. Mas o que havia de especial neste local era o fato de que não parecia haver nenhum demônio presente para atacá-los automaticamente.
Na verdade, mesmo depois de uma rápida varredura com os sentidos, Leonel descobriu que também não conseguia encontrar nenhum num raio de 1 quilômetro, pelo menos não com uma varredura ao nível da superfície. O olhar de Leonel estreitou-se diante dessa perspectiva. Esta era a classe humana e era considerada uma enorme linha divisória entre as classes baixa, média e alta. Demônios deste calibre eram verdadeiramente perigosos. Se a força de Stofiar fosse alguma indicação, este setor definitivamente não seria fácil de gerenciar. O nível de poder que Stofiar tinha era o equivalente aos discípulos classificados no setor de nível superior do Palácio do Vazio, mas seus anciões ainda o haviam enviado para o setor de classe alta. Isto significava uma coisa certa, que eles apenas sentiam que Stofiar poderia garantir-lhes uma vitória ali. Isso significava que, sem dúvida, havia pessoas igualmente poderosas, se não mais poderosas do que isso aqui, e nem todas teriam afinidades que Leonel pudesse facilmente esmagar, então eles tinham que ser excepcionalmente cautelosos. Era muito provável que muitas dessas pessoas tivessem poder, talvez rivalizando ou até superando de sua mãe, e para Leonel ele ainda não conseguia ver o auge em que sua mãe estava. Quanto mais alto você subia nas dimensões, maiores eram as linhas divisórias entre os níveis individuais. Seria difícil, muito difícil. Os outros setores tinham sido quase fáceis demais, mas desta vez Leonel teria que se preparar um pouco. Sua maior evolução não estava na força do corpo, mas sim na força da mente. Mesmo que ele não pudesse deixar este lugar com sua própria tábua de ouro, ele não tinha intenção de deixar para trás a tábua de prata. Ele tinha que ter pelo menos isso. Tem certeza? Aina ergueu uma sobrancelha. Você está duvidando de mim? A expressão séria de Leonel transformou-se numa expressão provocadora. Estou ferido. Aina revirou os olhos. Havia alguém no mundo que confiasse mais nele neste momento? Quando se tratava de força, Aina nem pensou duas vezes. Ela nem piscou quando ele disse que poderia promover seu Bull Force sempre que quisesse. Mas agora, eles estavam presos em uma zona. Quando reencontrou Leonel, derramou uma lágrima porque vê-lo significava pelo menos que se iam morrer aqui poderiam fazê-lo juntos. Ela percebeu então que mesmo que nunca conseguisse se vingar de sua mãe, ela seria capaz de acalmar seu coração enquanto Leonel estivesse ao seu lado. No final das contas, ela já havia renunciado a uma vida presa neste lugar. Embora fosse bastante duro e os demônios fossem uma ameaça constante e iminente, não era muito diferente do seu próprio mundo, as ameaças eram apenas diferentes. Além disso, este lugar não parecia ter inválidos obcecados em roubá-la para forçá-la a ter filhos. Então, nos livros dela, isso foi uma enorme vantagem. Ela não conseguia nem colocar em palavras o quão revoltante e doentio era para ela só de pensar nisso. Mas agora Leonel estava dizendo que poderia trazê-los para fora. Era preciso saber que na história do verso dimensional ninguém jamais conseguiu tal coisa. Especialistas poderosos foram perdidos lá dentro para nunca mais voltarem. Até os filhos de especialistas poderosos ficaram presos, mas nem mesmo seus pais conseguiram tirá-los. Era impossível. Completamente impossível. Você não está mentindo para mim para me fazer sentir melhor, certo? Aina não parecia zangada com a perspectiva. Na verdade, seus olhos pareciam bastante vulneráveis neste momento. Independentemente da resposta, ela não ficaria com raiva. Leonel provavelmente sabia o quanto a vingança era importante para ela. Mesmo que ela pudesse forçar seu coração a se acalmar e esquecer, isso não significava que ela ficaria realmente à vontade se não conseguisse fazer a família Brasinger pagar. Mas ela queria que ele soubesse que estava tudo bem. Ele não precisava ir tão longe e se esforçar tanto se isso fosse realmente impossível. O sorriso de Leonel desapareceu e sua expressão ficou séria. Sua mão se estendeu e ele alisou uma mecha de cabelo solto, suas ações incrivelmente gentis para um homem que acabará de aleijar outro com a mesma palma momentos atrás. Eu posso fazer o impossível. Eram palavras simples e extremamente arrogantes, mas Aina ainda sentia seu coração florescer. Por alguma razão, ela tinha certeza de que ele não estava mentindo. Ok. Aina agarrou o braço de Leonel com um sorriso feliz. Se você realmente tiver sucesso, posso liberar meu bebê reservando horários para você. O comportamento sério e frio de Leonel foi destruído quando ele engasgou com o ar. Claro. Intervalos de tempo? O que isso deveria significar? Aina desviou o olhar como se não o tivesse ouvido. Olha, um demônio. A cabeça de Leonel virou na direção que Aina havia apontado, mas não havia nada lá. Percebendo que havia sido enganado, sua cabeça virou para trás apenas para perceber que Aina havia desaparecido em uma nuvem vermelha. Sua velocidade incrivelmente rápida. Leonel ficou sem palavras. Como ele caiu no truque mais antigo do livro, especialmente quando seus sentidos eram a habilidade mais forte que ele tinha. Depois de se recuperar, Leonel riu. Um turbilhão de força da luz apareceu ao seu redor enquanto ele avançava. Comparado com a velocidade que ele havia exibido antes, isso era facilmente dezenas de vezes mais rápido. Uma faixa carmesim e outra dourada abriram caminho pela cidade, traçando uma linha entre dois exércitos acumulados. O setor de classe humana era, de fato, muito diferente. Os demônios sabiam como usar seus cérebros, como traçar estratégias e esperar o momento certo. Foi por isso que no momento em que Leonel e Aina apareceram, eles imediatamente se tornaram os números 1 e 2 na tabela de classificação. Uma vez que a batalha realmente começasse, seria um banho de sangue. Capítulo 1555 Exibição. Leonel e Aina chegaram ao centro da cidade sem a menor obstrução. Leonel lamentava o fato de não terem um método de teletransporte aqui, mas surpreendentemente, embora fosse mais lento, também não foi uma experiência terrível. Com a velocidade deles, demorava talvez 1 hora para chegar ao centro da cidade, mas não muito mais do que isso.
Quando chegaram lá, porém, não havia mais uma vez nada para ver. A essa altura, Leonel havia anotado a tabela de classificação e percebeu que mesmo aqueles com maior total de pontos só tinham pontos demoníacos totalizando dezenas de milhares. De acordo com o que ele sabia, esses totais eram o que se poderia esperar ao matar 1 ou 2 demônios da classe humana. Isso significava que mesmo os mais fortes aqui tinham poucas mortes. Não, era mais correto dizer que os mais sortudos aqui tinham tão poucos, porque Leonel duvidava muito que tal lista fosse representativa dos mais fortes aqui. Porém, isso deixou Leonel e Aina com uma enorme vantagem. Só Aina tinha mais de 100 milhões de pontos. E Leonel, embora os seus pontos já estivessem utilizados, tinha mais de 3 milhões. Os pontos de Leonel não eram muito importantes, mas Aina deveria poder trocar pelo que precisavam. Como o orgulhoso gigolô que era, Leonel deixou Aina pagar tudo e eles se tornaram os primeiros a pisar no céu central e os únicos com acesso às suas lojas. Muito rapidamente começaram a procurar o que Leonel precisava. Isso é uma necessidade, com isso só deve restar uma coisa. Leonel segurava a pena da força em sua mão, mas ela parecia incrivelmente pesada em sua mão, quase como se fosse uma lança ou uma espada grande em vez da pena que deveria ser. A ponta era esculpida em um metal de bronze que quase fazia com que parecesse o capacete bordado de uma sentinela. Essa ponta resultava em um preto denso que parecia suave à primeira vista, mas penetrava na pele metálica de Leonel como se fosse um lenço de papel molhado. No momento em que Leonel tocou, seu sangue escorreu e se acumulou na ponta de bronze, pronto para pingar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, a pena branca pura que se conectava ao caule preto começou a brilhar com uma luz vermelha feroz. Clang! Só assim a luz vermelha se aproximou como as peças de uma armadura e escudo, dançando com runas complexas. Sem pensar muito, Leonel desenhou um traço de caneta no ar, fazendo a luz vermelha tremer e fazer com que uma onda de força se multiplicasse e se fundisse com a de Leonel. Este era exatamente o efeito que Leonel precisava. Esta pena de força era uma pena de força quase vital, um tesouro no mesmo nível do arco do leão branco. O que Leonel precisava fazer não poderia ser feito apenas com seu poder, ele precisava pegar emprestado o poder do mundo ao seu redor. A boa notícia é que dominar a limpeza dimensional tornou essa pena de força quase desnecessária. A notícia ainda melhor foi que a combinação dos dois aumentou ainda mais suas chances de sucesso. Não havia dúvida de que esta pena da força estaria com ele por muito tempo. Se não fosse por esta zona, quem sabia quanto tempo levaria para ele colocar as mãos em um deste calibre? Esta pena de força é um pouco sinistra. Ela usa sua força vital para funcionar. Leonel assentiu. Também é um pouco indisciplinado. Está demorando mais do que precisa, provavelmente porque está próximo do grau de vida, então acha que é bom demais para mim. Se ele invadisse o nível de vida agora, provavelmente eu nem seria capaz de pegá-lo. Leonel riu. Uma força que o não reconhecendo, ele gostaria de ver quanto tempo permaneceria teimoso. Em pouco tempo, estaria obedientemente consumindo apenas a quantidade de força vital necessária. Por enquanto, Leonel nem estava preocupado com isso. Com Vital Star Force alimentando seu corpo, Life Force não era algo com que ele precisasse se preocupar. A Vital Star Force poderia ser considerada para Life Force o que a Soul Force era para a Dream Force. Claro, Life Force era de um grau mais alto que Vital Star Force. Isso porque a força vital abrangia tudo, enquanto a força estelar vital foi projetada apenas para o corpo. No entanto, quando se tratava de coisas puramente relacionadas ao corpo, como a força e a longevidade de um corpo, a Vital Star Force não perdia para a Life Force de forma alguma. Foi por isso que a força física bruta de Leonel finalmente alcançou a de Aina. Então você disse que há mais uma coisa que precisamos? Sim, mais uma coisa. Preciso de um material forte o suficiente para suportar o procedimento. Ele precisa ser muito resistente e ter afinidade espacial. O problema é que materiais como esses são simplesmente muito raros. Minérios com alta força espacial tendem a ser mais voláteis e instáveis. Preciso de um que seja exatamente o oposto. Não parece que o setor de classe humana tenha algo forte o suficiente. Então precisaremos ir para a classe demônio. Leonel assentiu lentamente. Ele não disse isso, mas sentiu que sem a oportunidade de primeiro completar a etapa final de seu plano, e com Aina não tendo tempo para meditar em sua tábua dourada, a classe humana era seu limite. E mesmo assim, eles estavam se esforçando bastante. Se eles quisessem trocar por algo no setor de classe demônio, eles definitivamente precisariam ganhar todos os pontos que pudessem aqui. Depois de comprar duas coisas aqui, os mais de 100 milhões de Demon Points de Aina foram quase completamente eliminados. Ela mal tinha 10 milhões sobrando. Não bastaria comprar o material mesmo que Leonel o tivesse encontrado aqui. Isso disse a Leonel que se eles não entrassem na classe demônio com pontos suficientes, eles nunca seriam capazes de reunir o suficiente lá. Conseguir 10% das mortes neste setor já seria bastante difícil, mas agora eles não podiam parar por aí. Leonel sentiu que precisariam matar pelo menos 20% para garantir que teriam o suficiente para trocar pelo que provavelmente seria um minério de qualidade vital. Leonel respirou fundo e fechou os olhos. Não podemos fazer isso como fizemos na classe alta. Leonel girou sua nova pena da força entre os dedos, sua destreza aparentemente tendo aumentado para um nível impossível. Então parece que vou ter que me exibir um pouco. As plantas dançavam na mente de Leonel. Ele não percebeu que a comoção que estava prestes a causar levaria a uma cascata de eventos que ele não teria poder para impedir. Capítulo 1556 Sutil.
Leonel caminhou até a lateral de um prédio e começou a inspecioná-lo. Aina não disse nada enquanto acompanhava, simplesmente permitindo que Leonel se concentrasse. Mas por mais inexpressivo que fosse o rosto de Leonel, sua mente parecia uma tempestade violenta. Devido ao que aconteceu na Torre do Vazio, o mundo dos sonhos de Leonel parecia muito mais com o universo próprio, suas sinapses se tornando como as linhas geralmente imaginárias que conectavam as estrelas de uma constelação. Os planetas se moviam, os asteroides avançavam e as estrelas brilhavam e desapareciam. Era como se os próprios pensamentos de Leonel pudessem forçar mudanças devastadoras no mundo, mudanças essas que poderiam causar convulsões numa escala cataclísmica. Como esperado, praticamente tudo aqui é feito de materiais da sétima dimensão, na pior das hipóteses. Isso é bom e ruim. Os pensamentos de Leonel dançavam em sua mente. As artes da força das raças anãs, as artes da força da família Morales, as artes da força da família Luknix e até mesmo fragmentos das artes da força das raças espirituais dançavam na mente de Leonel, uma violenta tempestade de pensamentos se formando e depois desmoronando um após o outro. É possível se eu copiar. Talvez com algumas mudanças aqui e ali. A mente de Leonel estava em um nível completamente diferente do que estava antes, mas quando se tratava das artes da força da raça anã, copiar com apenas algumas liberdades ainda era o melhor que ele podia fazer. Porém, ele sentia que estava cada vez mais perto nessa frente, só faltava tempo. Mas tempo talvez fosse o que mais lhe faltava. Ele havia se dado mais 2 semanas para ganhar força suficiente para deixar a família o lidar, mas agora parecia que a linha do tempo estava tentando engoli-lo inteiro. Apesar da pressão, Leonel parecia apenas ficar mais calmo, sua mente trabalhando cada vez mais rápido. Naquele momento, a palma da mão de Leonel virou-se e a pena da força apareceu, seus olhos violeta claros brilhando com uma luz ofuscante quando ele começou a desenhar na lateral de um prédio. Ele parecia esquecer todo o resto, confiando inteiramente em Aina para proteger suas costas. A aparição de Leonel e Aina definitivamente chamou a atenção dos gênios da classe humana que ainda estavam ganhando tempo e esperando o início dos eventos. Mas os que foram pegos mais desprevenidos foram o trio que reconheceu o nome de Aina. Será que Aina já havia conquistado o prêmio principal da classe alta? Isso era ótimo. Mas onde estavam o Vili e Cilin então? E também, por que não houve nenhuma tentativa de contatá-los? Havia mais do que algumas opções sobre como fazer isso, mesmo se você estivesse com medo da retaliação dos demônios da classe humana. O trio de jovens se entreolharam. Eles perceberam que algo aqui não estava certo, especialmente porque também havia esse personagem Leônidas. Mas o benefício de um ajudante extra não seria pequeno, então eles tiveram que tentar encontrar Aina. Nos céus acima, Ofelia continuou a observar com um olhar frio. Quando ela viu Aina desperdiçar 100 milhões de pontos demoníacos com Leonel, comprando tudo o que ele apontou sem a menor hesitação, sua fúria latente só se tornou cada vez mais profunda. Ela parecia ter esquecido completamente que foi só por causa de Leonel que Aina acumulou tantos pontos tão facilmente para começar. Ela não conseguia entender a ideia de ajuda mútua, confiança e respeito. Seu olhar se concentrou em Aina, sem deixá-la nenhuma vez. Ela nem parecia notar o que Leonel estava fazendo. Ou talvez fosse apenas porque ela não se importava. Avras, porém, estava assistindo confuso. Isso era claramente uma force kill. Mas por que não era uma linguagem force art que ele não reconheceu? Não reconhecendo que ainda estava bem, mas ele ainda deveria ser capaz de deduzir seus efeitos, assim como Leonel fez com as artes da força da raça anã. No entanto, ele realmente não conseguia entender isso. Parecia impossível que as conquistas de Leonel nas artes da força pudessem ser mais profundas que as suas. Será que ele estava apenas tentando se exibir para uma garota e fazendo qualquer bobagem que lhe veio à mente? Mas isso também não parecia fazer muito sentido. Leonel claramente tinha habilidade suficiente para que tais truques não fossem necessários. Além disso, ele já tinha o coração do filho bastardo dos Brasinger, então valeria a pena fazer uma coisa dessas? Chance. Leonel não teve tempo de prestar atenção aos pensamentos dos outros. Conforme ele se movia, ele parecia ficar mais rápido. Fazia tanto tempo que ele não criava nada que ele esqueceu o quanto adorava aquilo. Para surpresa de Leonel, porém, enquanto ele continuava a desenhar, uma espécie de sentimento sutil começou a dançar na ponta da pena. Na verdade, a indisciplinada pena de força quase vida só parecia se tornar cada vez mais obediente a cada segundo que passava. Por um momento, a pena não parecia diferente de uma lança ou de seu arco. Seu controle sobre ela era imaculado e a concepção artística que emanava de seu corpo envolveu Leonel, fazendo-o afundar ainda mais em seus pensamentos. Ele já havia sentido esse sentimento uma vez antes. Quando ele forjou a criação final de sua última pena de força, uma pena de força que o seguiu ao seu lado por anos, ele quase pôde sentir seu luto, sua excitação, sua vontade final. Esse sentimento era tão sutil antes, mas depois de compreender o primeiro estágio da técnica de lança de seu avô, tornou-se mais nítido. Em vez de uma leve melodia puxando sua vontade, parecia que o dom de um sino sonoro estava tocando em sua mente. Leonel pareceu desaparecer, fundindo-se com o próprio mundo. De repente não ficou claro onde sua mão parava e onde começava sua pena. E então clicou. Ele percebeu que estava faltando em sua força de arco e em sua força de lança. Capítulo 1557 Luta de gato. Leonel se movia cada vez mais rápido, lindos arcos semi e quartos circulares começando a se sobrepor uns aos outros para se tornarem cada vez mais complexos. Mesmo antes de se tornar funcional, era lindo. E antes mesmo de ser lindo era perfeito. Cada linha, cada borda e cada sobreposição eram precisas ao milímetro, nem uma única peça fora do lugar. Leonel quebrou uma janela e começou a entrar e sair do prédio, suas artes da força engolindo cada vez mais tudo sem se importar com a função que havia produzido antes. Aina? Naquele momento, Aina estava totalmente focada em Leonel, seus próprios olhos em transe.
Mas ela ainda sabia que o seu papel era proteger Leonel da melhor maneira possível durante este período. Então, ela já havia percebido quando outros se aproximavam e franziu a testa ao ouvi-los chamar seu nome. Aina se virou para encontrar 3 rostos familiares, todos do Endless-Fliegt Pavilion. Comparado com os outros poderes, o Endless-Fliegt Pavilion foi o mais descarado. Alguns outros só poderiam participar em 2 sectores distintos se tivessem meios para o fazer secretamente. O Endless-Fliegt Pavilion, no entanto, enviou 9 discípulos para cobrir 3 setores diferentes. O setor de classe alta, o setor de classe humana e o setor de classe demônio. Na verdade, se não fosse porque desdenhava fazê-lo, Ofelia também teria enviado pessoas para as classes média e baixa, tudo para poder maximizar as suas hipóteses de reivindicar o maior número possível de comprimidos. As 3 mulheres tinham auras muito mais densas e poderosas que as de Uville e Sealing. Como 3 dos 6 principais discípulos de um poder da classe demônio, tudo isso era de se esperar. Quanto aos classificados do 4º ao 6º poder da classe demônio, eles deveriam ser capazes de enterrar facilmente pessoas como Stofiar. Aina sentiu um pouco de pressão diante deles, não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Esses 3 já estavam muito próximos de entrar na 7ª dimensão. Se não a fizessem sentir tanta pressão, suas décadas de prática teriam sido todas desperdiçadas. Sim. A resposta de Aina deixou os 3 sem saber o que dizer. Aquele que inicialmente falou foi o 4º classificado e o líder entre os 3. Ela tinha uma cabeça ruiva de fogo e olhos violeta brilhantes. No entanto, a aura que ela emitia era bastante elétrica, o ar brilhando ao seu redor antes de voltar ao normal. Se sua força relâmpago fosse comparada ao trio do pavilhão relâmpago, só poderia ser considerado semelhante à noite e ao dia. A lacuna era grande demais, tanto que a própria força relâmpago parecia reagir às flutuações em suas emoções. O pavilhão Red não foi claro? Caso algum de nós termine mais cedo e seja promovido para o próximo setor, devemos nos reunir o mais rápido possível. Eu seria capaz de fazer concessões para você se você se atrasasse, mas não parece que você se atrasou. O que você pensa que está fazendo? Os olhos de Aina se estreitaram. Tenho algo para fazer, não vou me juntar a você. Com licença? Faíscas voaram ao redor de Lovira, dançando entre dourado, vermelho e violeta. O chiado do ar parecia aumentar a temperatura, um poder opressivo descendo. Eu disse que não vou me juntar a você. A voz de Aina ficou mais fria. Boa sorte. Você está traindo o Endless-Fliegt Pavilion? Você está quebrando a confiança da Irmandade? Quem falou foi a 5ª colocada Marcy, embora seu temperamento fosse muito mais gentil em comparação com o sangue quente de Lovira. Ela também não parecia muito feliz com o que estava acontecendo. Eles eram os mais velhos de Aina, só por isso, mereciam o respeito dela. Era assim que o mundo funcionava. Para realmente ousar tentar ignorá-los, e para que exatamente? Seus olhares mudaram de Aina para uma sombra que aparecia e desaparecia continuamente nas vitrines da loja adjacente. Eles não tinham ideia do que ele estava fazendo, mas quando colocaram os olhos nos elaborados padrões que cercavam o prédio, seus corações não puderam deixar de tremer por algum motivo. Traindo? Fui levada para o Endless-Fliegt Pavilion para ser uma empregada doméstica. Se não fosse pelo meu talento pessoal, eu já teria sido açoitado até a morte. Mesmo depois de ter sobrevivido a essa provação, fui forçada a escolher entre morrer e me tornar uma aluna do seu pavilhão. Que irmandade, exatamente? A coerção na voz de Aina só parecia aumentar a cada palavra que ela falava. Para começar, ela já era alta para uma mulher, medindo mais de 1,80 m. Seu cabelo podia não ser o mesmo vermelho do Brasinger, mas sua aura não era menos potente, se não mais. Enfrentando pessoas como Lovira, se fosse em termos de poder bruto, ela poderia perder, mas se fosse uma batalha de impulso e aura, ela não perderia para ninguém. Lovira sentiu o coração estremecer. Olhando nos brilhantes olhos dourados de Aina, parecia que ela estava olhando para a alma de uma deusa da guerra. Sua irmandade não vale nada para mim, e certamente nem tanto quanto um único fio de cabelo na cabeça dele. Aconselho que nos deixe em paz e preserve suas forças para a próxima fase final. Caso contrário, garantirei que você sofra aqui mesmo que eu perca. O olhar de Lovira cintilou. Se alguém tão fraco tivesse dito tal bobagem para ela, ela poderia cuspir na cara deles muito antes de levar isso a sério. Mas um soberano de sangue era muito imprevisível. Foi precisamente essa habilidade do soberano de sangue que chamou a atenção da sempre impressionada Ofelia. Naquele momento, o som de palmas ecoou. Lugares na primeira fila para uma briga de gatos, sorte nossa. Você acha que teremos alguma ação nos mamilos desta vez? Uma voz provocadora veio do topo de uma elevação no céu. Um pé apareceu na saliência antes que um rosto bonito espiasse para ter um vislumbre do que estava acontecendo abaixo. Capítulo 1558 Patético. A expressão de Lovira escureceu quando ela olhou para cima. Ela esperava que isso pudesse ser resolvido sem envolver outras pessoas, mas estava bastante claro que seus movimentos seriam monitorados por qualquer pessoa com interesse em vencer. E tão obviamente qualquer um que ousasse provocá-los tão descaradamente assim era mais um poder que não perderia muito para o Endless-Fliegt Pavilion. O pavilhão da Força Estelar. O pavilhão Star Force era famoso por aceitar apenas discípulos com raras afinidades estelares. Pode-se dizer que poderes externos que poderiam ser considerados subsidiários das grandes famílias, como o pavilhão da luz sagrada do qual Stofiar fazia parte, o pavilhão do crepúsculo sem fim, o pavilhão da força estelar e o pavilhão dos sonhos eternos eram os mais fortes. Todos os 3 eram poderes da classe demônio apenas abaixo dos das grandes famílias, mas, na verdade, era um pouco impreciso vê-los assim.
Havia apenas uma bolha de classe do caos no mundo humano que era protegida conjuntamente pelas 4 grandes famílias. Esta bolha muitas vezes também recebia o apoio desses poderosos poderes da classe demônio e muitas vezes os maiores gênios desses poderes da classe demônio desempenhariam um grande papel na defesa da referida bolha. Pode-se dizer que a única razão pela qual esses poderes da classe demônio de nível mais alto não eram considerados poderes da classe caos era que não havia oportunidade suficiente para crescer. Pelo menos era o que parecia superficialmente. Na realidade, as coisas eram ainda mais complicadas do que apenas isso. Independentemente disso, o pavilhão dos sonhos eternos era bastante misterioso e não participava com frequência de tais assuntos. Eles eram o único poder que não enviava um único indivíduo para cá. Isso deixou principalmente o Endless Three-Legged Pavilion e o Star Force Pavilion batendo de frente e descobrindo como dividir esses despojos sozinhos, algo que francamente deixou todos os outros presos. Aquele que havia falado agora era o 4º discípulo do Star Force Pavilion, TYBTH. Ele era o equivalente a Lovira em quase todos os sentidos, então não era surpresa que ele não se importasse em ofendê-la com suas palavras. Lovira, não seja assim, há necessidade de encarar? Eu já lhe disse que se você continuar assim, em breve acabará com mais rugas do que imagina. Que tal eu te fazer uma massagem e te ajudar a suavizá-los? Posso ajudá-lo a suavizar muitas coisas. TYBTH sorriu descontroladamente, seus olhos examinando Lovira de cima a baixo. Apesar de ele estar no topo de um prédio com pelo menos algumas centenas de metros de altura, para ele, ela poderia muito bem estar bem na sua frente. A mandíbula de Lovira se contraiu, os relâmpagos ao seu redor continuavam a dançar e brilhar. Quase pareciam pequenas rachaduras no espaço, prontas para implodir a qualquer momento. De repente e completamente sem aviso, o braço de Lovira disparou para frente, sua mão formando uma lâmina crepitante que perfurou direto no coração de Aina. Aina, no entanto, não pareceu nem um pouco surpresa com esse resultado. Quanto mais poderosa sua força vital crescia, mais sensível ela se tornava a essas coisas. Bang! A arma do machado de batalha de Aina apareceu entre ela e Lovira, sua lâmina batendo pesadamente no chão. O momento foi perfeito e o dedo médio de Lovira bateu com força no machado. O estalo de um relâmpago avançou, mas Aina já havia recuado com expressão fria. O belo semblante de Lovira se contorceu, aparentemente não esperando que seu ataque surpresa falhasse, mas ela já havia seguido outro ataque, as palmas das mãos chovendo como uma chuva torrencial. Os olhos de Aina se estreitaram, seu corpo aparentemente se movendo sozinho. Nenhum de seus ataques foi telegrafado e ela se movia tão livremente quanto uma folha ao vento. A gentileza que ela aprendeu ao manejar um pano de seda como sua arma principal por tanto tempo parecia ter sido enraizada em seu próprio ser. Tapa! O rosto de Lovira virou para o lado com força. Por um momento, pareceu que sua cabeça poderia torcer-se do pescoço apenas com a força do golpe, um de seus dentes até mesmo voando para fora de sua boca enquanto sua bochecha inchava rapidamente, apenas para começar a curar com a mesma rapidez. Aina recuou, agarrando seu machado. Suas habilidades de combate corpo a corpo são patéticas. Se você quiser me ensinar uma lição, eu aconselho você a lutar de verdade, ou então eu realmente não me importarei de matá-lo aqui e agora. A voz de Aina não parecia carregar a menor emoção, mas a sede de sangue não deveria ser subestimada. Ela nunca foi como Leonel. Ela nunca hesitou em matar e nunca piscaria em direção ao abate. Leonel só parecia capaz de acionar esse interruptor quando aqueles de quem ele gostava eram feridos, mas ela nem precisava disso. Enquanto alguém estivesse em seu caminho, ela arrancaria seus intestinos e os estrangularia se essa fosse a única maneira de vencer. E o tempo todo, ela não piscava nem uma única vez. TYBTH bateu palmas e riu lá de cima. Ele até se sentou, seus 2 juniores rindo e sentando ao seu lado. Parecia que eles estavam se divertindo muito. Você me deu um tapa? Lovira tocou o corte no lábio que já estava quase totalmente fechado, sua expressão tão sombria e turva quanto as águas de um pântano. Aina não respondeu. Na verdade, ela teria preferido um soco sólido para causar algum dano real, mas a lacuna nas defesas de Lovira era muito pequena e estreita. Como ela não esperava vencer essa batalha de uma só vez, ela escolheu humilhar e enfurecer seu inimigo. Quando se tratava de instintos de combate corpo a corpo, Aina não sentia que havia alguém neste mundo que fosse páreo para ela. Seu aperto na haste do machado aumentou um pouco e ela o ergueu no ar, apontando diretamente para Lovira. Vir. Capítulo 1559 Janela quebrada. O olhar de Lovira encontrou de Aina, uma fúria latente em suas profundezas. Vocês dois não se atrevam a interferir. Se você fizer isso eu vou te matar pessoalmente. Marcy e Farrah se entreolharam um tanto impotentes. Por um lado, sabiam que precisavam lidar com Aina. Não apenas suas ações foram uma humilhação para o pavilhão, mas ela também poderia comprometer sua missão quando a fase final realmente começasse. No entanto, por outro lado, era muito difícil lidar com os soberanos de sangue. Seus fatores de cura estavam fora deste mundo, sua capacidade de escalar suas habilidades além de seus limites era maior do que em qualquer outro caminho. E quando você combina isso com uma atitude teimosa como Aina, os resultados podem ser desastrosos. Lá em cima, os membros do pavilhão da Força Estelar já estavam rindo e rindo deles, mas Lovira já havia ultrapassado o limiar sem retorno. Seu temperamento era muito impetuoso, e definitivamente não ajudou o fato de ela exercer não uma, mas 2 das 10 principais forças relâmpago. Violet Bolt Force, conhecida por seu poder perfurante, e Crimson Implosion Force, conhecida por seu poder explosivo. Quando os dois foram colocados juntos, Lovira disparou para frente, com velocidade rápida e as palmas das mãos já erguendo-se no ar para revelar uma espada grande com uma lâmina de 2 metros de altura e 60 centímetros de largura. Ele girou com uma violenta tempestade de relâmpagos vermelhos e violetas e desceu como um vento uivante.
O olhar de Aina brilhou, seu machado arqueando para trás e depois balançando para cima. Um momento antes da colisão, seu pulso mudou levemente, fazendo com que a lâmina de seu machado cortasse a lateral da espada grande de Lovira e a derrubasse para o lado. Bang! A espada grande de Lovira passou pelo ombro de Aina, sua faísca de relâmpago rasgando o couro branco e a armadura de placas desta última quase até a carne macia de seu ombro. Então, com um som áspero, colidiu no chão, enquanto a força do machado de Aina ganhava vida. A força do machado iluminado tremeu, oscilando entre uma cor dourada e uma branca antes de se decidir pela última. Por todos os direitos, Aina estava em vantagem. Com um único golpe de relance, ela diminuiu a distância entre ela e Lovira. A espada larga desta última ainda presa no chão enquanto Aina transferia o impulso ascendente de seu machado de batalha novamente para o impulso descendente. Sua capacidade de mudar e usar a força que já havia acumulado era imaculada. Cada movimento foi perfeito e nem mesmo um pingo de energia foi desperdiçado. Simplesmente não havia ninguém que entendesse melhor seu corpo do que ela mesma. No entanto, a distância entre ela e Lovira era muito grande. Embora estivesse claro para qualquer um que a habilidade de Aina era maior, Lovira poderia preencher a lacuna com pura força bruta. Lovira deu um passo pesado para trás, mudando com força o impulso de sua espada larga e puxando-a do chão para bloquear o golpe de Aina. Os pulsos de Aina tremiam, seu machado ameaçava voar de suas mãos, mas ela já havia se preparado para usar esse novo impulso para descer novamente. Infelizmente, Lovira, depois de deixar Aina entorpecida uma vez, forçou-a a fazer isso de novo e de novo. Clang, clang, clang. Colisão após colisão ressoou e Lovira empurrou Aina para trás com todos. No início foi equilibrado, mas as perdas de Aina tornaram-se cada vez mais pronunciadas a cada troca. E para piorar a situação, as faíscas dos raios roxos e vermelhos estavam tendo impacto residual na área de efeito. A armadura branca de Aina ficou carregada em vários lugares, e se não fosse por isso, os resultados teriam sido muito mais difíceis de controlar. Os ataques de Lovira tornaram-se cada vez mais rápidos, já que os contra-ataques de Aina não tiveram escolha a não ser tornarem-se menos habilidosos. Quanto mais fortes os ataques de Lovira, mais difícil foi para Aina preparar uma refutação adequada e mais pressão ela teve que enfrentar. A expressão de Lovira só se tornou mais selvagem. Por mais enfurecida que estivesse, ela ainda não havia perdido a cabeça. Este era o máximo de poder que ela estava disposta a usar, porque isso não afetaria sua habilidade de batalha mais tarde. Mas ainda a enfureceu que Aina pudesse durar tanto tempo. Ela zombou quando viu que a teia dos dedos de Aina acumulava cada vez mais sangue. Então, e se eles curassem continuamente, ela ainda faria esse Júnior que não conhecia seu lugar sofrer. Bang! Aina derrapou para trás, sua expressão ainda plácida. Lovira estendeu sua espada larga, a tempestade de relâmpagos ao redor dela crescendo ainda mais. Com um forte passo para frente, o chão tremeu e uma onda crescente de relâmpagos vermelhos dividiu o chão. Ah! Lovira soltou um grito baixo, sua espada balançando para frente fazendo com que uma foice da força relâmpago atirasse em Aina. Os olhos de Aina se estreitaram. Em vez de recuar, ela também deu um passo pesado à frente, seu machado balançando para baixo com toda a força enquanto uma aura carmesim se condensava ao seu redor. Ah! O grito de Aina saiu como um sino sonoro, um estranho sentimento ressonante que tomou conta dos corações daqueles que o ouviram. No instante anterior aos dois ataques se encontrarem, a aura carmesim em torno de Aina pareceu responder ao grito, multiplicando-se em força por 10 no instante anterior ao encontro. Bang! Aina tropeçou para trás, o machado quase voando de sua mão, mas seu aperto permaneceu firme. O chão estalava a cada passo pesado até que ela finalmente conseguiu parar no terceiro, um pequeno suspiro saindo de seus lábios rosados. Os olhos de Lovira se arregalaram. Ela sobreviveu sem ficar gravemente ferida? Como isso é possível? Não fazia sentido. Esse ataque já era suficiente para até pessoas como TYBTH levarem a sério, muito menos para um pequeno discípulo como Aina. Justamente quando Lovira estava prestes a quebrar suas próprias regras e usar mais força, de repente ela sentiu como se sua alma tivesse mergulhado nas profundezas do inferno. Sua cabeça se levantou, apenas para encontrar um garoto anos mais novo olhando para ela do parapeito de uma janela quebrada. Capítulo 1560 Por que você não? Leonel desceu da saliência e caiu no chão como se não passasse de uma pena. Foi especialmente estranho porque ele não parecia ter feito nada para retardar sua descida. Na verdade, parecia que ele havia acelerado a queda. Leonel franziu a testa ao ver as mãos ensanguentadas de Aina. Ele sabia que a pele por baixo já estava curada, mas isso não o deixou nada feliz. Ele suspirou. Eu não te disse que você deveria sempre carregar um monte de sangue. É muito útil para suas habilidades de combate não fazer isso. Aina apenas sorriu, mas não respondeu. Ela não carregava sangue consigo principalmente porque parecia uma trapaça. Sua força sanguínea melhorou suas habilidades, mas não eram suas habilidades fundamentais, pelo menos era assim que ela via. Em sua mente, seu foco principal deveria ser aumentar sua habilidade bruta. Então, é claro, sua força sanguínea seria capaz de aumentar isso quando ela precisasse, tornando-a mais forte. Todo esse tempo, a força sanguínea de Aina tinha sido como uma existência enigmática surgindo no fundo de sua mente. Ela nunca realmente entendeu isso ou o que significava ser um soberano de sangue. Na verdade, ela odiava um pouco e queria fugir devido às experiências ruins que isso lhe causou. A fusão com a tábua dourada parecia ter mudado sutilmente esses pensamentos dentro dela, mas ela só havia combinado isso há algumas horas. Como isso seria tempo suficiente para mudar toda a sua mentalidade? Em última análise, ela sabia que Leonel estava certo e sempre teve razão.
Se ela tivesse armazenado a grande quantidade de sangue demoníaco que obteve do setor de classe alta em vez de apenas deixá-lo para trás como costumava fazer, então ela não teria sofrido tanto ou talvez nem mesmo. Quando ela enfrentava oponentes cada vez mais poderosos, ela nem sempre podia esperar arrancar-lhes o sangue. Só então, quando ela deu um tapa em Lovira e conseguiu tirar sangue, ela percebeu que não poderia nem mesmo arrebatar a força de sangue desta última, fazendo com que ela fosse empurrada ao limite e forçada a usar uma técnica que ela nem tinha certeza se funcionaria. Felizmente sim, mas ela ainda sentia que era por pouco. Se não fosse por isso, ela teria ficado gravemente ferida se não morta. Foi você quem enganou meu Júnior para fazer seu trabalho sujo? Lovira parecia finalmente ter se recuperado, mas ficou congelada novamente quando Leonel olhou para ela. Uma vez já era o suficiente, mas para acontecer 2 vezes agora, ela percebeu que não era uma coincidência. Algo sobre esse homem era ainda mais perigoso do que ela, e não era uma sensação de que ela estava acostumada a nascer com suas 2 afinidades com a força relâmpago. Que é aquele? Leonel perguntou, ignorando a pergunta dela. Um discípulo do Englest Ligit Pavilion? Pavilhão do Crepúsculo Sem Fim? O que ela quis dizer com eu enganei você? É uma organização exclusivamente feminina, explicou Aina com simplicidade. Oh, não admira que se chame Englest Ligit, provavelmente é administrado por uma senhora idosa que pensa que seu auge se estende ao infinito. Faz sentido que ela tenha criado discípulos tão amargos. Aina abriu a boca para responder, mas quando o que Leonel disse a atingiu, ela ficou congelada em silêncio por um momento antes de bufar fora de si, sua risada ecoando por toda a cidade silenciosa. No entanto, Aina foi a única que estava rindo. Quer fossem as 3 mulheres, ou TYBTH e os outros homens acima, nenhum deles ousou fazê-lo. Na verdade, mesmo que achassem isso divertido em seus corações, não ousariam fazê-lo. Leonel tinha acabado de dizer essas palavras em voz alta para todos ouvirem, e havia quase 100% de certeza de que a temperamental chefe do pavilhão, Ofelia, as ouvirá. Velha senhora, já passou do seu auge? Amargo? Você se atreve a dizer tais palavras sobre a chefe do pavilhão, Ofelia? A cabeça de Leonel virou para trás. Já que você se atreveu a machucá-la, por que simplesmente não morre? Lovira, que não esperava tal mudança, de repente sentiu um perigo avassalador tomar conta dela. Estrondo, 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 estrondo. Naquele momento, o prédio onde Leonel acabará de ocupar encolheu 3 fatores. Não tinha encolhido. Em vez disso, condensou-se, tornando-se uma massa de material da 7ª dimensão que serpenteou pelos céus e rapidamente formou a cabeça de um dragão com chifres. Rugido. O som devastador quebrou a barreira do som, quebrando as janelas de incontáveis elevações do céu enquanto um enorme acúmulo de força de fogo começou a se acumular na boca do dragão com chifres. Correr. Este foi o único pensamento na mente de Lovira enquanto ela corria, seus olhos sinalizando a mesma coisa para seus companheiros. Droga! Lovira percebeu imediatamente que não havia tempo suficiente. Os outros 2 discípulos teriam tempo, mas ela definitivamente não teria. O calor já começava a queimar sua pele, um temperamento furioso girando na boca do construto antes mesmo de ele expirar. E quando finalmente aconteceu, foi como se o mundo estivesse tingido de vermelho. Lovira liberou suas estrelas de uma só vez. Sob os olhos chocados dos espectadores, ela foi capaz de manifestar 4, mas o desespero em seu rosto falava por si. Uma coluna de fogo desceu de cima, envolvendo-a completamente. O concreto derreteu e se tornou líquido, e as fundações de vários edifícios laterais se deformaram e desabaram. O fogo diminuiu lentamente, mas o calor parecia continuar a aumentar. Os únicos 2 que pareciam completamente inalterados eram Leonel e Aina, o primeiro porque nenhuma chama poderia machucá-lo, e a segunda porque ela tinha sua proteção. Ela sobreviveu, Leonel murmurou para si mesmo, observando Lovira meio carbonizada e completamente nua tossir e tropeçar, o pavimento derretido grudando nela e fazendo-a gritar de horror e dor. Infelizmente para ela, porém, não havia beleza para ver em sua forma nua. Não havia nada além de uma cabeça meio careca, pele fervendo e carne carbonizada. Leonel fez com que o dragão com chifres levantasse a cabeça novamente para atacar, mas naquele momento o chão estremeceu. Ele olhou para longe, estreitando os olhos. Parecia que os demônios da classe humana estavam finalmente lançando seu ataque. Capítulo 1561 Ovelhas. Ofelia levantou-se violentamente. Embora sua expressão ainda não tivesse mudado, o mesmo não poderia ser dito da aura ao seu redor. Na verdade, parecia que toda a construção de nuvens sobre a qual eles estavam poderia desabar a qualquer momento. Avras ficou preso entre o choque, o espanto e o desamparo. A boca desse garoto era realmente incrível, mas quem poderia imaginar que o maior talento de Leonel não seria sua lança, seu arco, ou mesmo sua True State Star Force, mas sim sua Force Crafting. Nenhum deles conseguia entender como tal talento apareceu do nada. Simplesmente não fazia sentido para ele não fazer parte de um poder da classe humana. De onde diabos ele veio? Ofelia se virou para sair, com passos lentos e deliberados. A expressão de Avras mudou e ele desapareceu rapidamente para bloquear o caminho de Ofelia. Com sua estatura, ele era naturalmente muito mais alto e maior do que o delicadamente emoldurado Pavilhão Red. No entanto, nada disso parecia importar, pois ele continuava tentando ser o mais respeitoso possível. Chefe do pavilhão, por favor, mostre um pouco de paciência. Eu realmente não posso permitir que você interfira. A criança tem uma boca suja que só vomita mentiras. Como poderia o auge da linda Ofelia não ser infinito? No entanto, embora ele fale mal, ele não quebrou nenhuma regra. Como podem as grandes famílias continuar a manter a cabeça erguida se não podemos proteger os jovens que merecem isso? Por favor, mostre alguma moderação. As palavras de Avras foram tão subservientes quanto ele poderia se permitir enquanto ainda traçava uma linha feroz. Ele realmente não podia permitir que Ofelia fosse e fizesse o que quisesse, ou então o evento seria realmente preocupante.
Ofelia pareceu olhar através de Avras por um momento antes de finalmente encontrar o olhar dele. Avras estremeceu, mas ainda permaneceu tão forte quanto pôde. Ninguém se atreveu a falar da história de Ofélia, mas ele a conhecia muito bem. Esta mulher realmente se atreveu a fazer qualquer coisa. O fato de ela estar olhando para ele assim agora provavelmente significava que ela recuaria, mas isso não significava que ela esqueceria. Os dois companheiros de Lovira correram para pegá-la, o olhar de Leonel os fez estremecer. Na verdade, ele só esperou para poder matar os três de uma vez. Claramente eles acreditavam que tal ataque só poderia ser lançado por ele uma vez, ou pelo menos com pouca frequência. Mas eles estavam muito errados. No entanto, antes que Leonel pudesse comandar seu construto dracônico para atacar novamente, Aina agarrou seu braço. Não vale a pena. Chefe do pavilhão, Ofelia é muito poderosa, não consigo ver seus limites. O olhar de Leonel se estreitou. Ao ouvir isso, ele percebeu que talvez precisasse mudar seus planos. Talvez seja melhor nunca pisar fora desta cidade, mas isso seria possível? Leonel calculou algumas coisas. Na verdade, ele realmente precisava de mais 2 semanas. Apenas com essas 2 semanas ele seria capaz de realizar o que havia falhado anteriormente. A menos que... Era possível que ele encontrasse algo para acelerar o processo no setor de classe demônio. Parecia que tudo se resumiria a isso. Tudo bem, vamos terminar aqui rapidamente. Leonel passou um braço pela cintura de Aina e deu um passo forte. Um pequeno tornado de vento foi deixado em seu rastro quando ele saltou para o topo do dragão com chifres formado por pedra em um único salto. Em um momento ele estava no chão e no seguinte, ele se elevava até mesmo sobre algumas elevações do céu. Leonel lançou um olhar para TYBTH e os outros do pavilhão da Força Estelar, mas eles pareciam ter começado a mostrar um pouco de contenção agora. A cabeça do dragão com chifres girou apenas um pouco, mas os três imediatamente recuaram explosivamente, seus olhares se estreitaram. Esse ataque agora era muito poderoso, tanto que beirava o poder explosivo de uma força de fogo da 7ª dimensão. Eles não tinham ideia de como Leonel tinha feito isso, mas o que tinham certeza era que não queriam participar disso. Sem a ajuda dos materiais da 7ª dimensão e talvez até anos de descanso, não havia como Lovira ser capaz de mostrar sua força habitual. Leonel assumiu o controle do dragão com chifres, incitando-o a avançar em direção à linha emergente de demônios de classe humana. Eles realmente fizeram jus ao seu nome, todos andando sobre 2 pernas e tendo forma humanoide. Mas, no entanto, foi aí que as semelhanças terminaram. Era raro que algum deles tivesse pele normal da cor da pele. Muitos estavam cobertos de escamas, alguns tinham pele que variava do verde ao violeta, alguns tinham ossos que cresciam diretamente da pele e alguns outros pareciam ter fundido seus corpos com armaduras. Não importava qual fosse, todos eles exalavam auras imponentes. Apenas a força de seus passos normais fazia o chão gemer e rachar. No entanto, Leonel simplesmente ficou de pé, olhando para eles com a mesma expressão impassível. Se ele tivesse que enfrentá-los com seu arco e lança, seria realmente uma tarefa difícil. No entanto, de repente ele se sentiu muito confiante de que poderia acabar com todos eles com o mínimo esforço de sua parte. Quem pediu que esta cidade fosse tão rica em materiais da 7ª dimensão? Eles estavam praticamente implorando para que ele fizesse daquele lugar seu playground. O dragão com chifres abriu a boca, um grande acúmulo de força de fogo se formou rapidamente. Lançou um rugido poderoso no momento em que as expressões dos demônios mudaram. Mas já era tarde demais. Depois de toda essa preparação, eles avançaram com confiança para exterminar esses jovens humanos que os tratavam como alvos de caça. Eles foram completamente envolvidos pelas chamas, gritos de terror e dor soaram, sons que nunca se imaginaria que um demônio pudesse emitir. Leonel, porém, fez com que parecessem nada mais do que ovelhas para o matadouro. Capítulo 1562 Mantra. Aina assistiu com as sobrancelhas levantadas. Mesmo ela não esperava algo assim. Já fazia muito tempo que Leonel não criava nada. Normalmente, para a maioria, suas habilidades seriam monótonas. Mas era como se a folga só tivesse tornado Leonel mais poderoso neste aspecto. Na verdade, Leonel já havia feito um enorme avanço naquele dia em que forjou uma armadura com as peles da besta amaldiçoada durante a seleção verdadeira do Palácio do Vazio. No entanto, sem a pena e porque perdeu o pequeno Tolho logo depois, ele nunca teve tempo de consolidar esse avanço. Alguém poderia ter permitido que esse sentimento desaparecesse, mas para Leonel, que tinha um mundo de sonho inteiro em mente, ele não precisava praticar fisicamente para melhorar. Na verdade, os meses de ponderação e paciência permitiram-lhe acumular mais experiências e desenvolver o avanço que havia feito. Este dragão com chifres, formado de pedra, foi um acúmulo de tudo isso, unindo-se para formar um poder muito além do de Leonel e ultrapassando os limites da existência da geração mais jovem neste lugar. A forma do dragão veio da arte da força da família Lucknix. Sua fundação veio da formação protetora da arte da força da raça Anan. Sua capacidade de acumular e expelir chamas poderosas veio de limpeza dimensional e runas muito específicas de suas estrelas da força Estrela Escarlate. E finalmente a Force Arte que catalisou sua mudança de forma de um edifício para uma criatura foi a Force Arte da família Morales. A acumulação de conhecimento de Leonel consolidou-se e o seu uso das artes da força evoluiu de uma cópia estrita e rigorosa, para algo que continha vida e vitalidade próprias. Ele não se sentia mais restringido por linguagens singulares da Force Arte e podia alternar perfeitamente entre todas elas, até mesmo fundindo-as em uma para formar uma nova linguagem que nem mesmo pessoas como Avras eram capazes de reconhecer. Quando ele estava desenhando esta arte da força, sentiu como se sua pena tivesse ganhado vida. Tornou-se menos indisciplinado e quase se fundiu em seu braço, como se não conseguisse chegar perto o suficiente dele. Leonel podia até senti-lo tentando se libertar de suas algemas de grau ouro para realmente se tornar um tesouro de grau vital.
Nunca poderia ter esperado que a insignificante existência da sexta dimensão que a reivindicava pudesse lhe dar tal surpresa. Ainda está copiando, Leonel pensou levemente. Sem a base da formação protetora da raça anã, Leonel sabia que não teria conseguido ter sucesso. Embora tudo parecesse impressionante, a verdade é que a contribuição real de Leonel foi mínima. Tudo que ele realmente fez foi dar uma nova forma à formação. Era quase como se ele tivesse costurado pedaços e membros de diferentes cadáveres e chamado isso de vida. Basta olhar os materiais para entender. Ele havia usado tantos materiais da sétima dimensão, equivalentes a um edifício inteiro, e ainda assim a produção de força ainda era da sexta dimensão. É claro que parte do problema era o fato de que esses materiais da sétima dimensão não eram perfeitamente selecionados para esse tipo de resultado. Afinal, eles foram projetados apenas para serem usados como partes de um edifício. No entanto, Leonel ainda não estava satisfeito, mesmo com seus pontos aumentando em milhões a cada ataque. Sua cabeça de repente virou em uma determinada direção e a pata do dragão com chifre se ergueu, golpeando o dardo no ar. Bang! Uma enorme onda de choque destruiu outra tropa de demônios. Matar, Leonel disse levemente. O dragão com chifres franziu os lábios e cuspiu para fora. Uma bala de fogo espremida em uma linha fina disparou pelo ar, derrubando a barreira do som e superaquecendo o ar. Atravessou o núcleo de um edifício sem emitir um único som, deixando um buraco tão pequeno que era quase impossível de ver. Mas então, estrondo. A viga colidiu com o chão, uma cúpula de fogo implodindo e subindo no ar. O dragão com chifres ergueu a cabeça, ignorando todo o ataque que colidiu com seu pescoço, o som retumbante do metal ricocheteando no metal dançando no ar. O dragão afundou no chão quando a bola de fogo acima dele de repente dobrou de tamanho. E então afundou mais uma vez quando a bola de fogo dobrou de tamanho mais uma vez. A massa da bola de fogo cresceu tão grande e tão densa que parecia ter formado uma força gravitacional distorcida própria. Runas complexas começando a se formar na boca do dragão com chifres. Os demônios da classe humana não hesitaram mais, virando as costas para correr. Eles pareciam perceber naquele momento que a pior coisa que poderiam ter feito era reunir-se num grupo tão grande. Era como se todos tivessem se preparado numa bandeja para Leonel, implorando-lhe que os matasse. Infelizmente já era tarde demais. A cidade foi arrasada. Ou talvez fosse mais correto dizer que foi arrasada. Parecia que apenas um edifício tinha sobrevivido e os pontos de Leonel destacavam-se em mais de 300 mil milhões. Um total tão exagerado era algo que os outros jovens do setor de classe humana só podiam olhar em silêncio. Como eles tiveram esse azar? O que eles não sabiam é que não eram os únicos a sofrer. Na verdade, provavelmente também não seriam os últimos. Leonel já havia passado pela classe média, pela classe alta e agora pela classe humana. Ainda havia mais um esperando por ele. Mas primeiro ele queria ver se conseguia encontrar o que procurava. Originalmente, ele ignorou todas as lojas técnicas porque sabia que elas não teriam o que ele precisava. Agora que ele tinha tantos pontos, seria uma pena se ele pelo menos não verificasse. Não havia como dizer que tipo de variáveis poderiam estar esperando no setor de classe demônio. Muito em breve, Leonel ficou feliz por ter feito isso. Realmente está aqui. Ele virou o livro em suas mãos. Mantra da Força dos Sonhos. Capítulo 1563 3 horas. Leonel sabia o que estava perdendo, Druin Runes. A razão pela qual ele foi capaz de tornar o dragão com chifres tão poderoso foi precisamente porque ele tinha tantas runas formadas para suas estrelas da força Estrela Escarlate. Leonel sabia que se ele quisesse a força e a resistência necessárias para ter sucesso em seu plano, ele precisaria de mais Druin Force do que tinha atualmente, e muito mais poderoso Druin Force. Em circunstâncias normais, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Afinal de contas, embora sua mente estivesse tecnicamente na sétima dimensão graças ao seu fator de linhagem da raposa de cauda estrelada, ela estava acorrentada por sua mente em uma extensão muito grande. Se ele quisesse mitigar essa fraqueza, poderia confiar em seu corpo. Era um navio muito fraco. A primeira possibilidade era trazer seu corpo de metal para a sexta dimensão também, o que provavelmente ajudaria a fortalecer sua mente mais uma vez. Mas Leonel sabia que este aumento não seria tão exagerado como seu avanço inicial. Quer fosse corpo ou mente, nenhum dos dois foi tão importante quanto uma mudança fundamental em seus nodos. Agora, porém, havia outro caminho a seguir, que era compreender as runas dos sonhos. Leonel sentiu que sua afinidade com o sonho era tão alta que enquanto meditasse em silêncio por 2 semanas, seria capaz de alcançar seus objetivos, mas simplesmente não lhe restava esse tempo. As palavras de Aina foram um grande aviso para ele. Se qualquer outra existência da sexta dimensão dissesse que não conseguia sentir os limites de um velho monstro como Ofelia, isso só fazia sentido. Mas quando alguém com uma afinidade tão alta com a força vital disse isso, foi um assunto completamente diferente. Provavelmente não havia nenhum truque que Leonel pudesse fazer para lidar com Ofelia, o que significava que a única opção era não sair desta cidade. Mas para fazer isso, ele precisava de um atalho para compreender suas runas dos sonhos, e ele acabará de encontrá-lo. Sob o olhar atônito de quem assistia bem no meio da loja, Leonel sentou-se de pernas cruzadas. Aina não disse uma palavra e simplesmente o observou enquanto o livro começava a subir e virar diante dele. Leonel mergulhou num estado de meditação quase instantaneamente. Naquele momento, 3 estrelas prateadas se projetaram de seu corpo, crescendo tão grandes e abrangentes que o prédio começou a balançar. Avras, que ainda sussurrava palavras calmantes para Ofelia na esperança de que ela permanecesse calma, quase caiu da cadeira novamente. Quando ele viu o Druin Force Stars, ele quase engasgou com o ar. Desde o início até agora, Leonel nunca havia manifestado nenhuma única de suas estrelas, mas de repente, vendo isso diante de todos agora, Avra sentiu que não conseguia respirar direito. E naquele momento, pela primeira vez, a expressão de Ofelia também mudou, seus olhos se arregalaram e seu coração disparou.
Leonel não fazia ideia do tipo de comoção que acabará de causar, mas já estava num estado de concentração incomparável. Ele murmurou o mantra do livreto, sua compreensão da limpeza dimensional, tornando-o muito mais fácil de entender. O livro utilizou um conceito que ele já conhecia, auspicioso. Este era auspicioso, em particular, parecia capaz de despertar uma mente especialmente focada em Druin Force em particular. Isso fez com que o vago contorno das runas que você podia sentir quando absorvia a força parecesse ainda mais real e tangível. Em apenas alguns segundos, todas as 3 estrelas de Leonel formaram suas runas estelares básicas. E como se uma bola de neve ganhasse impulso colina abaixo, eles começaram a se acumular cada vez mais rápido. A cada golpe, a mente de Leonel ficava mais clara, sua mente mais rápida e seus pensamentos mais aguçados. Sua consciência tornou-se mais forte e o vago despertar de sua alma que ele experimentou há tanto tempo atrás só se tornou mais proeminente. Leonel rapidamente formou 9 runas básicas e elas se fundiram em uma só. Sem sequer respirar para fazer uma pausa, outro conjunto de 9 se formou criando 2 grandes runas, depois 3, depois 4. Quando 9 foram formadas, as grandes runas se fundiram novamente. Quanto mais aguçada a mente de Leonel se tornava, mais rápido seus lábios se moviam e mais rápido as grandes runas se acumulavam. A expressão de Aina tremeluziu. Embora ela não conseguisse entender o que estava acontecendo, seu coração disparou completamente fora de controle. Havia uma sensação pesando sobre ela, uma sensação de familiaridade tão avassaladora que seus olhos começaram a lacrimejar. Ela não conseguia controlar isso e as lágrimas só vieram mais rápido. No entanto, ela também não queria piscar, como se o fizesse, de repente sentiria falta de tudo. E foi exatamente então que aconteceu mais uma vez. Foto. O som ecoou por todo o mundo, ainda mais forte que o anterior. Muitos sentiram os tímpanos estalarem, os ouvidos começaram a vazar sangue e, nos piores casos, carne. A expressão de Avras e Ofelia mudou mais uma vez, mas desta vez tinha muito pouco a ver com Leonel, ou assim pensavam. Suas cabeças viraram em uma determinada direção e, sem hesitação, ambos dispararam para frente. A velocidade de Ofelia tão rápida que ela deixou um rastro de chamas em suas costas, deixando Avras comendo poeira. No entanto, apesar disso, Avras nem teve tempo de sorrir amargamente, ele só conseguiu avançar ainda mais rápido. Não muito depois de os dois desaparecerem, o chefe do pavilhão da Força Estelar e outros conhecidos também dispararam, deixando meteoros no céu. Era como se o que estava acontecendo na cidade não importasse mais. As sobrancelhas de Leonel permaneceram relaxadas, uma runa após a outra se formando em rápida sucessão. Ele não sentiu um gargalo em nenhum momento. Mais de 1000 runas já haviam se formado e o número só continuou crescendo, ultrapassando a marca de 6000 runas e superando sua força estelar escarlate e se tornando o primeiro a formar 9 grandes runas. No entanto, mesmo assim, não diminuiu. Na verdade, não diminuiu até que Leonel formou 59.049 runas, fundindo-as em 9 runas exaltadas. Só então ele finalmente se deparou com um gargalo que não conseguia superar. Mas aqueles que entenderam as runas e como elas funcionam entenderam exatamente o que isso significava. 9 runas exaltadas. Este foi o auge da 7ª dimensão. Os olhos de Leonel se abriram e ele pegou o livrinho no ar. Quanto tempo faz? Leonel perguntou, sentindo que sua noção de tempo estava distorcida. 3 horas, respondeu Aina. Tudo bem, vamos reivindicar o prêmio principal e ir para o setor de classe Fien. Então podemos sair daqui. Capítulo 1564 Desaparecido? O que você vê? Leonel olhou para Aina, um pouco curioso. Ela já havia recebido uma tábua dourada, então Leonel queria saber o que mais este sistema consideraria apropriado para ela. Vejo outro tablet dourado, mas não acho que realmente precise deste. Leonel piscou. Você está apenas dizendo isso? Ou você realmente não precisa disso? Leonel olhou para ela com ceticismo. Apenas pelo pouco que ele entendeu sobre essas estranhas tábuas, elas eram incrivelmente valiosas de uma forma ou de outra. Ele sentiu que ela estava apenas dizendo isso para ter certeza de que ele não sacrificaria outra oportunidade por ela. Não, sério, Aina riu. É sobre Force Pill Crafting e métodos para fazê-lo, mas eu realmente não preciso desse tipo de restrição. Treinei com um mestre em Valiant Heart Mountain, mas não gostei muito da experiência. Na verdade, senti que isso restringia o que eu poderia fazer no momento em que fiquei atolado em convenções e regras. Sinto-me mais livre para fazer o que quiser quando não preciso me preocupar com restrições como essa. Leonel assentiu, acreditando no que Aina estava dizendo. Ela de fato não tentou encontrar outro mestre desde que deixou Valiant Heart Mountain. Na verdade, se não fosse por seus planos de lidar com a facção Fio Verde, ela nem teria se incomodado em se registrar na facção da Pílula da Força. O índice de habilidade de Aina sempre foi enigmático para Leonel. Não apareceu em nenhum dos registros do verso dimensional, então ele presumiu que deveria ser um índice de habilidade única que não havia aparecido antes. O que era realmente estranho nisso era que era difícil dizer onde terminava seu índice de habilidade e onde começavam suas habilidades de soberano de sangue, ou se eram iguais ou separadas. Isso também tornou tudo especialmente difícil porque o fator de linhagem da família Brasinger também parecia se fundir muito bem com ele. Leonel percebeu há muito tempo que era por isso que Aina era tão poderosa. Não apenas suas habilidades individuais eram poderosas por si só, mas sua sinergia estava em um nível completamente diferente. Ao contrário de Leonel, que tinha muitas habilidades poderosas que não estavam muito relacionadas entre si. Mesmo se você dissesse a Leonel que Aina na verdade tinha apenas uma habilidade que se manifestava de maneiras diferentes, ele poderia acreditar. Na opinião de Leonel, o índice de habilidade de Aina era a compreensão subconsciente de seu corpo que poderia se traduzir em um controle consciente dele. Isso permitiu que ela entendesse exatamente como treinar, e também estava enraizado na sensibilidade à força vital.
Sua soberania de sangue deu-lhe controle sobre a força do sangue, que era o canal perfeito para a força vital, que muitas vezes era inacessível para a maioria. Além disso, multiplicou a afinidade com a força vital, além de permitir que o controle sensível que ela tinha sobre sua própria força vital se estendesse à sua mente e aos seus efeitos coercitivos ao mesmo tempo. A cereja do bolo foi o fator de linhagem da família Brazinger, Berserk God, que mais uma vez estava enraizado em um controle instintivo do corpo. Isto veio com grande força corporal, sentido de batalha, renascimento e uma afinidade inata com todas as armas. Quando essas coisas se juntaram, foi fácil confundir o efeito de uma com a outra. Mas foi também precisamente por isso que os seus efeitos combinados foram tão grandes. Leonel também teve a sensação de que Aina tinha acabado de arranhar a superfície do seu potencial. Sua habilidade mais poderosa era provavelmente sua soberania de sangue, apenas a julgar pelo quanto as pessoas pareciam querer atacá-la por isso. Mas também foi a habilidade que ela evitou usar, provavelmente por esses mesmos motivos. Agora, porém, ela tinha todos os motivos do mundo para mergulhar de cabeça neste novo mundo. E ela tinha ainda menos com que se preocupar com Leonel ao seu lado. Sério, vá em frente. Aina empurrou Leonel para frente. Está bem, está bem. Eu acredito em você. Leonel riu e pegou a tábua de prata que estava à frente, reivindicando para si o prêmio principal. Ele sentiu um desejo excepcionalmente forte dominá-lo no momento em que tocou, foi ainda mais forte do que quando pegou a tábua de bronze. Seu fator de linhagem Star e Tailed Fox parecia querer evoluir. No entanto, Leonel estava muito relutante. O domínio do espírito estrelado era muito útil para ele, e o próximo fator de linhagem foi o urso de luz cintilante, que era muito parecido com o elefante de pedra branca, pois se concentrava muito na força, e não na mente e na velocidade. Claro, também tinha um ramo de sabedoria, mas a menos que Leonel dedicasse tempo para meditar na tabuleta, ele não poderia garantir quais seriam os efeitos deste novo fator de linhagem. Embora um fator de linhagem da 8ª dimensão soasse muito melhor do que um da 7ª dimensão, se não se encaixasse bem com seu estilo de batalha, poderia ser um prejuízo. A raposa de cauda estrelada poderia ter sido uma regressão para ele, já que ele não tinha as técnicas de correspondência. Mas por ter uma sinergia tão boa com seu índice de habilidade, os benefícios superaram em muitas desvantagens. No entanto, não havia como saber se o Twinkling Light Bear lhe daria os mesmos benefícios. Leonel guardou cuidadosamente o Silver Tablet. Pelo que ele viu, se ele fosse aproveitar a oportunidade para assumir um novo fator de linhagem, ele escolheria primeiro os atributos sombrios. Pelo menos eles não deveriam interferir em suas habilidades atuais. Ao mesmo tempo, porém, algo incomodava a mente de Leonel. Todas essas tábuas carregavam técnicas e eram muito parecidas com a tábua de bronze de sua família Lucknix. Mas porque eles nem pareciam estar no mesmo reino que a tábua de prata que ele recebeu da Valiant Heartzone, a lacuna parecia impossivelmente grande. Seria possível romper gargalos, quebrar as leis fundamentais da física que governavam o mundo e até mesmo ressuscitar os mortos. E os outros pareciam capazes de transmitir técnicas. Mesmo que as técnicas e os fatores de linhagem fossem poderosos, parecia muito deficiente em comparação. O que ele estava faltando aqui? Capítulo 1565 derrubado. Leonel balançou a cabeça. A verdadeira razão pela qual ele perguntou a Aina o que ela viu foi para ver se haveria algo parecido com aquela placa de prata dele, mas parecia que a resposta era não. Como a tábua de bronze do pai de Aina parecia compartilhar habilidades semelhantes, ele foi levado a pensar que elas eram muito mais comuns do que ele inicialmente supunha. Mas e se não fosse esse o caso? E se fosse apenas uma coincidência ele ter encontrado outro tablet desse tipo? Independentemente disso, não havia mais sentido em insistir nisso. Ele teria apenas mais uma oportunidade de conferir os prêmios principais, e nem tinha intenção de lutar por isso. A classe demônio estava simplesmente além dele agora. Não só o talento era muito maior, como seus reinos e tiers estavam muito além dele. Por mais poderosa que a Druin Force de Leonel tenha se tornado, seu índice de habilidade ainda não permitia que ela se projetasse para fora de seu corpo. Então, ele foi incapaz de usá-lo para afetar outras pessoas. Mesmo que eles entrassem no alcance de seu domínio do espírito estrelado, no máximo ele seria capaz de mostrar-lhes o que havia em seu mundo dos sonhos. Essas eram as restrições do seu índice de habilidade e ele simplesmente precisaria aprender a aceitá-las. No entanto, isso não quer dizer que os resultados foram medíocres. Na verdade, o índice de capacidade de controle nível 4 de Leonel tornou-se tão poderoso agora que ele mal conseguia acreditar. Ele até tinha uma certa hipótese que, se fosse correta, poderia mudar tudo para ele. Mas por enquanto, havia outras coisas com as quais lidar primeiro. Ok, vamos lá. Mais uma parada. Aina aceitou a mão de Leonel e assentiu também. Antes da dupla partir, Leonel fez questão de trocar por um Vital Star Force Mantra. Sua afinidade mais fraca estava nisso, então sem tal mantra, ele não sabia quanto tempo levaria para dominar verdadeiramente a força estelar vital. Quanto a um Scarlet Star Force Mantra, ele não precisava de um. Por que ele faria isso? Ele já tinha a runa completa no rim direito. Comparado a um mantra, isso era ainda mais valioso. Com a força atual de sua mente, era apenas uma questão de tempo até que ele também levasse sua força estelar escarlate ao auge da 7ª dimensão. Claro, havia outro problema. E era que este lugar nem sequer tinha um Scarlet Star Force Mantra, mesmo que ele quisesse trocá-lo. O que era verdadeiramente lamentável era que também não existia um Void Star Force Mantra. Parecia que sua hipótese teria que funcionar se ele quisesse algo mais do que a habilidade básica daquelas duas estrelas atualmente em sua glabela etérea. A boa notícia foi que Leonel conseguiu trocar por um mantra de força sanguínea e força vital para Aina. Cada um custou bilhões, mas foi um investimento que valeu a pena. Ele definitivamente faria com que Aina começasse a dominar a limpeza dimensional o mais rápido possível, então ela logo precisaria deles. Isso fez Leonel se perguntar,
Drus Force e Life Force eram pelo menos tão valiosas quanto Void Star Force e Scarlet Star Force, então por que os dois primeiros estavam presentes, mas os dois últimos não? Provavelmente havia algo mais nisso que Leonel não entendeu muito bem, mas ele esperava que houvesse uma força estelar do vazio para negociar no próximo setor. Leonel e Aina entraram no setor de classe demônio não muito tempo depois, mas ficaram surpresos ao descobrir que não havia uma cidade aqui onde eles pensavam que encontrariam uma. Em vez disso, foi como se eles tivessem sido transportados direto para o mundo dos demônios. As sobrancelhas de Leonel franziram. Merda, não era como se eles tivessem sido transportados, eles realmente tinham sido. Parecia que o campo de batalha do setor de classe demônio era o verdadeiro mundo demoníaco. Mas isso foi um grande problema. O que está errado? Aina perguntou, preocupada. Se estivermos aqui, meu plano ficará mais difícil. As barreiras espaciais por aqui tornariam os cálculos muito mais difíceis de definir, e piorariam o fato de haver essa força anárquica evoluída no ar. Os materiais que já reuni têm apenas 20% de chance de funcionar neste local. Precisaríamos retornar ao mundo humano para ter a melhor chance. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Aina também franziram. Havia muitos inimigos lá fora. Mesmo deixando de lado Ofelia e quaisquer organizações que pudessem estar chateadas com a monopolização de 3 prêmios principais diferentes, Leonel ainda não se tinha esquecido da família Olidar. Seu plano original de vingança era apenas deixá-los lidar com as consequências deste assunto, mas agora parecia que ele teria que enfrentá-los de frente. Já era tarde demais para ajustar seu plano original. Para piorar a situação, porque eles estavam atualmente neste lugar, não havia uma grande quantidade de materiais de alta dimensão para Leonel usar para formar outro construto. Leonel já havia abandonado o anterior porque sabia que não era poderoso o suficiente para mover a agulha no setor de classe demônio. Apenas os arrastaria para baixo e os tornaria um alvo enorme. Mas agora ele quase se arrependeu dessa decisão. Alguma proteção seria melhor que nenhuma. Leonel respirou fundo e exalou. Seu batimento cardíaco desacelerou e sua mente esfriou. O problema de pensar tão rápido é que você também pensava em todos os problemas potenciais de uma só vez. Às vezes era útil, mas muitas vezes também era fácil analisar demais. Eles estavam em perigo de morte? Sim, mas era provável? Não com ele aqui. A expressão de Leonel ficou fria. De repente, ele e Aina manifestaram suas armas, virando-se na mesma direção ao mesmo tempo. O chão estremeceu e as árvores tombaram, uma figura pesada de 4 metros de altura avançando lentamente. Tudo em seu caminho foi achatado, esmagado como ervas daninhas. Capítulo 1566 Demônio da classe demônio. A criatura era humanoide, mas claramente não era humana. Estava coberto de pelo preto e escamas, alternando-se como uma espécie de armadura elaborada, embora fosse claramente uma parte do corpo da criatura. Seus braços eram tão longos que, embora andasse completamente ereto, sem a menor inclinação das costas, ele poderia facilmente agarrar suas próprias canelas grossas. Na verdade, suas mãos eram 3 vezes maiores que deveriam, capazes de envolver as próprias coxas como se fossem pulsos. Seus pés eram igualmente grandes, as garras e as mãos brilhavam com um líquido verde neon que gotejava e fazia o chão chiar a cada gota. Sua cabeça tinha 4 chifres pretos com veias verdes que desciam até seu rosto de aparência estranhamente humana. Isto é, se você ignorasse suas grandes presas que pareciam crescer como um 5º e um 6º chifre. Este era sem dúvida um demônio da classe demônio. Apenas o poder de seu corpo fazia o ar tremer e tremer. Árvores grossas que Leonel e Aina teriam dificuldade em cortar com a arma caindo apenas com um toque casual de seu quadril ou joelho. A expressão de Leonel endureceu. Ele lançou um olhar para Aina e ela sentiu levemente. Um grito baixo saiu dos lábios de Leonel, seu corpo explodindo com uma vibrante luz branco-dourada. 3 caudas apareceram em suas costas e seu cabelo tornou-se como um rio branco fluindo. Suas pupilas dilataram e seus 3 domínios estrelados se manifestaram de uma só vez. Ao mesmo tempo, Aina deu um tapa em uma cabaça pendurada em seu quadril. Ela aprendeu a lição e Leonel não a deixou sair do setor de classe humana sem oceanos de sangue demoníaco de classe humana. Em um instante, seus domínios pareceram se fundir em um só, suas mentes se conectando através do domínio do espírito estrelado de Leonel. Então, sem esperar que o demônio da classe demônio se aproximasse mais, eles avançaram como um só, a pele de Leonel começando a brilhar com vibrantes runas de bronze que irromperam em um brilho azul ardente. Clang, clang, clang. Leonel avançou com toda a sua força, Aina balançando seu machado enquanto uma erupção de força sanguínea avançava. O demônio da classe demônio pareceu acordar de repente, seu olhar verde encontrando o deles. Um arrepio não pôde deixar de percorrer suas espinhas. Havia uma completa falta de humanidade naqueles olhos. Leonel tinha a sensação de que se conseguisse queimá-lo vivo como aqueles demônios da classe humana, não faria nenhum único som. Ele apenas continuaria olhando para ele enquanto seus últimos resquícios de vida diminuíam lentamente. Bang, bang. As palmas das mãos do demônio da classe demônio se levantaram como se estivessem virando uma mesa. Apenas sua súbita ação explosiva fez o vento desmoronar como um trovão. A pressão do ar por si só fez Leonel e Aina sentirem como se todo seu impulso estivesse prestes a ser interrompido. Uma força irresistível bateu em suas armas, seus braços tremendo e ameaçando se despedaçar quando foram forçados a tropeçar para trás. O demônio da classe demônio inclinou a cabeça. Ele ainda parecia meio adormecido, como se sua mente estivesse correndo o mais rápido que podia, tentando entender como de repente acabou no meio de uma batalha. Ajude-me.
Leonel disse com o braço ainda tremendo. Seu olhar ficou assustadoramente frio, uma aura roxa emanando dele. Ele varreu em todas as direções, ganhando um tom carmesim ao esmagar o medo que ele estava sentindo. Uma confiança esmagadora sufocou a aura da presença do demônio da classe demônio. Leonel apontou sua lança para frente, uma estrela azul radiante aparecendo em suas costas. Fusão estelar? O selvagem ouro branco e a radiante força semelhante a uma chama azul fundiram-se em um só, formando uma tempestade de ventos selvagens ao redor de Leonel. Uma risada que ressoa diante da morte. Um sorriso que brilha diante do desespero. Uma lâmina que atinge a maior defesa. A força de lança de Leonel soltou um uivo, envolvendo sua lança tão densamente que quase tomou a forma de uma vibrante lança violeta dourada. No mesmo momento, a força sanguínea de Aina surgiu, envolvendo Leonel e sua lâmina, dançando entre si e entrelaçando-se em um equilíbrio delicado. O Star Fusion de Leonel entrou em erupção, uma chama carmesim cobrindo-o e manchando-o em um vermelho quase ardente. Star Fusion, combustão? Leonel rugiu, seus olhos brilhando como uma avalanche de runas de destruição enquanto avançava. A terra sob sua lança se dividiu em duas, os céus acima dela tremeram. De costas, os lábios de Aina se separaram, seu peito erguendo-se orgulhosamente enquanto ela soltava um chamado sonoro. O grito ressonante pareceu se infundir nos domínios de Leonel, aumentando sua força 2 vezes, depois 3 vezes e depois 4 vezes. Naquele momento, o demônio da classe demônio despertou repentinamente de seu sono, mas a lança de Leonel já estava bem diante dele. Bang! Os olhos de Leonel se arregalaram quando sua lança foi parada. A ponta brilhou contra o peito do demônio da classe demônio como se metal estivesse encontrando metal. Ao mesmo tempo, as 2 grandes mãos do demônio se agarraram ao cabo da lança, tentando detê-lo. Os olhos de Leonel se arregalaram com um lampejo, um rugido saindo de seus lábios. Seu mundo dos sonhos envolveu completamente o demônio da classe demônio, sua mente criando uma réplica perfeita e vendo através de suas fraquezas em um instante. Sua postura mudou ligeiramente e o demônio da classe demônio pareceu tropeçar. As faíscas que voaram transformaram-se em um tornado agitado de sangue quando Leonel deu outro passo forte à frente. Os músculos de Leonel incharam e o vermelho que se fundiu com suas runas de bronze cresceu para um vermelho ardente ainda maior. Sua lança perfurou o peito do demônio da classe demônio, torcendo e rasgando sua carne como um liquidificador cruel. Bang! Um feixe de energia percorreu seu corpo, saindo pelas costas e continuando à distância. Toda a terra ao redor foi despedaçada, como se um meteoro tivesse pousado sobre ela e deslizado pelo chão. Leonel exalou profundamente, seu peito arfando quando o demônio classe demônio caiu lentamente, um buraco do tamanho de 3 cabeças bem no meio de seu torso. Este é um demônio da classe demônio inferior, um demônio da classe demônio inferior no grau 1 da 6ª estrela. Leonel mal podia acreditar. Capítulo 1567 Pílulas da Força Demoníaca. Leonel respirou fundo e seu corpo se acalmou completamente. Sua vitalidade e capacidade de recuperação com Vital Star Force estavam em um nível completamente diferente. No entanto, sua carranca dificilmente enfraqueceu. O salto para a classe humana já foi bastante profundo. A única razão pela qual pareceu fácil foi porque ele foi capaz de confiar em uma construção próxima da 7ª dimensão. Mas o salto para a classe demônio foi ainda mais acentuado. Esta foi a primeira vez que ele conheceu alguém, ou melhor, algo que estava exatamente no mesmo nível que ele e ainda assim, se não fosse por sua dupla com Aina, quem sabia em que estado ele estaria se estivesse lutando? Sozinho. Justamente quando, ele provavelmente usou pelo menos 50 a 60% do que era capaz. Na realidade, os únicos trunfos que ele não usou foram seu índice de habilidade e sua força estrela escarlate. Embora ele tivesse outras coisas que não havia revelado, ele sentiu que apenas essas 2 teriam feito uma diferença excepcional. E mesmo assim, ele ainda teve que usar um pouco seu índice de habilidade no final. Isso não vai funcionar, não assim. Definitivamente havia um local por aqui em algum lugar onde Leonel e Aina poderiam trocar seus pontos por itens. No entanto, eles teriam que viajar por este mundo para encontrá-lo primeiro, e isso significaria colocar-se em grande perigo. Porém, isso tinha que ser feito, já não havia como voltar atrás. Leonel fechou os olhos e respirou fundo, sua mente se acalmando. Você pode refiná-lo? Leonel abriu os olhos e virou-se para Aina. Isso não deveria ser um problema. Embora eu não tenha feito isso antes. Aina não passava o tempo lendo livros como Leonel. Por um lado, era mais difícil para ela aprender o idioma, então ela passava a maior parte do tempo como empregada como muda. Só depois de compreender a língua ela começou a falar novamente. Mas ela ainda não tinha aprendido a ler. Ela só foi capaz de entender o que as tábuas reservavam para ela graças a um tipo sutil de sentimento que elas lhe deram. Então, era seguro dizer que Leonel sabia muito mais sobre este mundo do que ela. Na verdade, ela ficou bastante chocada com a capacidade de Leonel de manifestar estrelas como as pessoas desta zona subdimensional. Mas não era o momento apropriado para perguntar. Há mais de um ano, ela entrou na zona subdimensional do Império Prateado. E esse evento lhe ensinou que as pessoas de uma zona poderiam ser muito hostis quando descobrissem que você não era da espécie deles. Fazia sentido para gente como o Império Prateado, já que eles distorceram propositalmente suas zonas para proteger seus segredos. E como era difícil dizer exatamente em que tipo de zona eles estavam agora, era melhor manter esse tipo de coisa sob controle. Embrulhos. Assim, embora tivesse ficado surpresa, não o demonstrou exteriormente e absteve-se de falar muito com Leonel sobre estas coisas. Para o caso de indivíduos poderosos estarem a ouvir e conseguirem compreender a sua própria língua tão rapidamente como Leonel tinha compreendido a deles. Leonel deduziu muito disso, então não ficou muito confuso com as ações de Aina. Em vez disso, ele apenas explicou. Os demônios são um perigo neste mundo, mas também são um grande recurso. Você se lembra de como os Beast Crystals podem ser usados para evoluir seu índice de habilidade se você for compatível com ele? Aina assentiu.
Isso já foi um grande negócio na Terra, mas ela e Leonel nunca chegaram a participar. Isso acontecia porque suas habilidades eram muito raras ou muito poderosas para obter muita ajuda ou absorver os cristais da besta. No entanto, na infância da metamorfose, muitos na Terra lutaram por essas coisas. Na verdade, eles provavelmente ainda estavam brigando por isso. Leonel e Aina simplesmente não achavam os animais úteis o suficiente para eles. A Terra era o único lugar onde eles estiveram com feras talentosas o suficiente para chamar sua atenção, mas então o problema se tornou a raridade de suas habilidades. E agora eles haviam superado muito rapidamente a Terra e suas feras, então eram de pouca ajuda para eles. Dito isto, Leonel ajudou seus irmãos a absorver alguns cristais de besta após a guerra contra as criaturas oceânicas. Por exemplo, Gil. Gil era originalmente um speedster com afinidade com Lightning. No entanto, Leonel o ajudou a absorver aquele estranho cristal de besta relâmpago carmesim, e com a ajuda da tábua de prata, ele maximizou a evolução. Agora, Gil não era apenas um speedster, mas também tinha resultados ofensivos muito mais fortes do que no passado. Os demônios também podem ser de grande ajuda nisso, mas são ainda mais abrangentes. Eles podem ajudar a melhorar os índices de habilidade, fatores de linhagem e podem até ser usados apenas para solidificar suas bases e fortalecer sua constituição. De acordo com Kili, por terem nascido e sido criados nesta força anárquica, sua carne foi temperada pelas habilidades de quebra de regras da força anárquica e eles podem contornar algumas das restrições do regulador. Os humanos podem obter alguns desses benefícios refinando demônios. Dependendo do modo de refinamento, você pode se beneficiar de diferentes maneiras. No entanto, seguir este caminho também é altamente perigoso, a menos que você possa garantir a expulsão da força anárquica. Normalmente, as pílulas da força demoníaca sempre terão uma pequena quantidade de força anárquica que atua como uma toxina. Se você consumir muitos em um curto período de tempo, isso pode causar reações adversas. Em alguns casos você entrará em um período de doença, em outros casos você acabará parcial ou permanentemente aleijado e nos piores casos, você pode morrer ou tornar-se demonizado. Na verdade, a razão pela qual a classe humana é chamada de classe humana é precisamente por causa disso. Muitos deles são ou são descendentes de humanos demonizados. Capítulo 1568 Impressionado. Entendo, Aina disse levemente. Suas sobrancelhas ficaram extremamente focadas. Parecia que este assunto seria mais perigoso do que ela pensava, mas ela ainda estava bastante confiante. Eu deveria ser capaz de minimizar a força anárquica ao mínimo possível. Com minhas habilidades atuais, acho que seremos capazes de comer cerca de 10 desses antes de começarmos a sentir alguns dos efeitos adversos. Se tivermos suas águas purificadoras, contanto que meditemos nela por cerca de 1 hora, poderemos comer mais 10 sem problemas. Leonel suspirou. Águas purificadoras? Ele não tinha acesso a isso agora e nesta situação, não havia muito que pudesse fazer a respeito. Quão grande você acha que será a melhoria com 10? A carranca de Aina se aprofundou. Provavelmente vai depender. Este demônio da classe demônio, por exemplo, tem um corpo excepcionalmente forte, mas nenhum outro atributo. É provavelmente uma das melhores opções para aquelas pílulas para melhorar a base de que você estava falando. Mas se o próximo que encontrarmos não for assim e não tiver grande afinidade conosco, se eu tiver que filtrar todo o resto, isso enfraquecerá muito a pílula também. Leonel assentiu. Apesar de não saber nada sobre como refinar demônios antes disso, depois que Leonel deu a estrutura, seu índice de habilidade já acelerou. Com esses parâmetros, ela foi facilmente capaz de ver através dos usos desse demônio e dos tipos de refinamento que ela poderia forçá-lo a passar. Também pode ser um pouco perigoso. Se eu refinar esse demônio da classe demônio em uma única pílula, isso pode muito bem nos causar mais danos no começo do que podemos suportar. Se eu refinar em 2, será difícil e provavelmente ficaremos um pouco inchados, mas ainda assim deverá ser administrável, embora doloroso. No entanto, acho que melhorará nossa força base em pelo menos 10% se for dividido em 2. Se formada em uma única pílula da força, a melhoria provavelmente seria próxima de 25% para um de nós. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Uma melhoria tão grande? Se a força de seu corpo aumentasse tanto, isso não significava que os limites de seu corpo de metal também aumentariam. Se isso acontecesse, isso também não significaria que ele seria capaz de absorver ainda mais essência de metal por um determinado nível? Isso essencialmente aumentaria a força de seu corpo de metal sem sofrer nenhuma mutação. Se ele pudesse aumentar a essência do metal que poderia absorver, sua fundação sofreria uma mudança qualitativa. Ao mesmo tempo, ele também seria capaz de ganhar uma afinidade maior por absorção, ajudando com sua força estelar vital. Leonel fez uma pausa quando percebeu algo. 10% vezes 2 ou 25%? Por que o aumento? Haverá perda de rendimento se eu dividir em 2 comprimidos. Isso atrapalha a eficiência. Se eu tentar forçar, a força anárquica estará muito concentrada e as recompensas não valerão a pena. Então é melhor abrir mão de uma porcentagem maior em troca de uma pureza melhor. Leonel assentiu. Ok, vou proteger você então. Provavelmente não demorará muito, Aina disse levemente. Pelo menos não com o meu método. Aina estendeu a mão e todo o sangue dentro do corpo do demônio subitamente subiu. Com sua consciência já escurecida, não havia nada para lutar contra ela. Foi tão fácil quanto respirar fazer isso. Muito rapidamente, o sangue formou uma esfera com metade do tamanho do corpo de Aina. Seus olhos ficaram focados sem precedentes e suas íris brilharam com uma cor dourada ofuscante. Por um momento foi como se uma imperatriz tivesse descido, as leis do mundo obedecendo aos seus caprichos. A força sanguínea desceu e envolveu a carcaça seca do demônio da classe demônio. Em um piscar de olhos, o som nauseante de osso esmagado soou e a forma humanoide do demônio foi comprimida em uma pequena bola com metade do tamanho original da bola de sangue. Aina fechou os olhos. Seus lábios cereja se separaram quando ela exalou.
Um brilho carmesim envolveu seu corpo e sua garganta se moveu levemente, um zumbido baixo saindo de seus lábios. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Ele estava prestando atenção principalmente ao ambiente, mas quando ouviu Aina começar a cantarolar, sentiu seu coração estremecer. Ela olhou para o perfil lateral da namorada, sem saber o que pensar por um longo tempo. Enquanto ele estava atordoado, a bola de sangue continuou a condensar, a ressonância de seu zumbido parecendo persuadi-la suavemente a uma forma cada vez menor. Quando seu tamanho caiu pela metade mais uma vez, começou a brilhar com uma energia radiante e até algumas runas começaram a aparecer. Basta um único olhar para Leonel perceber que essas runas foram na verdade as que deram força ao demônio ao longo de sua vida. De acordo com o que ele leu, apenas os melhores criadores de pílulas de força foram capazes de recuperar essas runas após a morte de um demônio, e geralmente eram necessários vários dias de refinamento paciente para chegar a esse ponto. Mas quanto tempo fazia exatamente? Alguns minutos? Talvez 3 ou 4 no máximo. Leonel era alguém muito difícil de impressionar. A única pessoa que conquistou completamente seu reconhecimento em sua vida foi seu pai. Ele achava difícil colocar outra pessoa no mesmo pedestal, mesmo que fosse ele mesmo. Ele não conseguia se lembrar de ter ficado impressionado assim com mais ninguém. No entanto, Aina de alguma forma pegou um conceito de ressonância em música, que ele ainda não tinha compreendido totalmente, e o incorporou em um meio do qual parecia não ter nada a ver com fazer parte. Era como se ela sempre fosse capaz de aplicar perfeitamente tudo o que aprendia em inúmeras facetas de sua vida. E por mais chocado que Leonel estivesse, aqueles que ainda permaneciam nas nuvens acima ficaram ainda mais chocados. Suas mentes ficaram completamente em branco. Capítulo 1569 Obstáculo final. Leonel já havia percebido que a música e suas capacidades de ressonância eram muito mais fundamentais para a vida e para tudo que existia do que inicialmente lhe parecerá. Mas ver Aina aplicá-lo a tantas coisas só o iluminou ainda mais. Mesmo assim, ele realmente queria entender o que havia de tão especial na música. Leonel não tinha certeza. O melhor que ele conseguia pensar era que somente na presença das coisas a música poderia existir. Era uma energia vibracional que não poderia existir no vácuo do espaço. Na verdade, nas muitas batalhas de Leonel no espaço, a menos que ele dispersasse a sua força para permitir que a música tivesse um meio de viajar, não haveria um único som. E talvez fosse exatamente isso que havia de tão bonito nisso. Ainda assim, era fácil dizer isso, mas Leonel não sentia que realmente entendia. A luz não era ainda mais onipresente que a música? Muito menos um meio, a luz não era restringida por nada além da escuridão de um buraco negro. Poderia viajar facilmente pela escuridão do espaço sem problemas e também era a substância mais rápida de toda a existência. Embora a música pudesse ser um sinal de que havia algo ali, a luz era um sinal de que havia algo lá fora. Era apenas a diferença de uma única palavra, mas a diferença era tão vasta quanto um abismo. Por mais incrível que fosse o som ressonante, a luz ressonante não deveria ser ainda mais insondável? Foi por isso que a arte da pintura foi o passo final na habilidade de lanceiro de seu avô? Ou ele estava pensando demais? A etapa final foi realmente sobre ressonância de luz? Ou seria mais semelhante aos versos de poesia que pretendiam aludir a uma determinada concepção artística? Não, é a vida. Tudo remonta a isso. Afinal, é esse o valor da concepção artística. Não é na arte, mas nos aspectos do mundo real que ela recorre. Leonel já havia descoberto isso no momento em que pegou sua pena de força quase de grau vital, mas observar Aina o fez duvidar por um momento. No entanto, depois de um momento, ele percebeu que não havia nada de contraditório em seus pensamentos. Sua poesia deu uma concepção à sua lança e sua caligrafia deu-lhe vida. Sua música ressoaria com uma concepção e seu golpe daria vida a ela. Seu pincel trouxe luz a uma concepção e sua lança daria vida a ela. Esse dar e receber, esse tipo de equilíbrio, essa era a verdadeira força oculta por trás da força da lança. Não, por trás de qualquer força armada. Não, talvez por trás de qualquer força. O que faltava a Leonel não era essa compreensão. Graças à sua pena da força e ao seu domínio da arte da força, ele foi capaz de compreender isso e compreender a essência dos desejos de seu avô. O que faltava era como ele poderia pegar isso e transformá-lo em uma lança soberana e em um arco soberano. No momento em que Leonel ouviu as palavras de Cílin apenas algumas horas atrás, Leonel percebeu que em seu mundo existiam pessoas que eram chamadas de soberanos da lança e do arco. Também parecia que este título de soberano descrevia muitas coisas importantes, como a soberania do arco de Aina ou a soberania das sombras da pequena Blackstar. O que Aina e Blackstar compartilhavam, e que Leonel parecia faltar, era um domínio absoluto sobre sua força. Quer fosse a força sanguínea para Aina ou a força negra para Blackstar, suas habilidades quase poderiam ser classificadas como oniscientes apenas neste caminho específico. Leonel tinha a hipótese de que este era o verdadeiro objetivo final de seu anel de domínio da lança, trazer sua força de lança ao nível dos verdadeiros soberanos da lança. Estava tentando fazer nascer tal talento dentro dele. E se ele estava certo sobre isso, então isso também significava que o segredo do que estava faltando foi encontrado em seu próprio nome, domínio da lança. Quando Leonel deu outro grande passo em sua força de lança, o que aconteceu? Ele finalmente conseguiu formar seu domínio da lança absoluta, um domínio que parecia protegê-lo mesmo sem seu esforço consciente. Na verdade, foi tão fácil quanto o controle de Bland por Aina ou o controle de Blackstar sobre as sombras. No entanto, Cílin estava certa. Ainda faltava alguma coisa, e isso mais uma vez foi encontrado em outro nome: soberania.
Quando Leonel compreendeu pela primeira vez a força universal do estado verdadeiro, permitindo-lhe aplicar a força universal a qualquer coisa que escolhesse, em vez de ter que compreender cada peça individualmente, uma grande mudança qualitativa ocorreu dentro dele. Naquele dia sua vida estava em risco ao enfrentar Lionel, sua suposta cópia do Dark Prisoner. Graças a este avanço repentino, ele conseguiu sobreviver e compreendeu a forma mais verdadeira da força universal. Foi essa compreensão que também lhe permitiu ter a habilidade de combate que tinha agora. E o que foi que ele entendeu naquele dia? Foi simples. Que o verdadeiro caminho da força universal, o verdadeiro caminho dos domínios, era o de um rei. Ele havia entendido isso há muito tempo, anos atrás, na verdade. Então, o que o estava impedindo? Por que será que ele não conseguia dar esse passo final? Com sua atual velocidade de pensamento, Leonel pensou em inúmeras possibilidades, mas acabou encontrando uma única. 93% de probabilidade de mutação do poder do rei. Os olhos de Leonel se estreitaram. Por que foi tão fácil para ele compreender os ensinamentos do avô? Em apenas 10 meses, ele alcançou o domínio completo da poesia e da caligrafia. Ele estava restrito apenas por sua dimensão. Se não fosse por isso, ele poderia dizer palavras grandiosas como: este ataque dividirá o mundo em dois. Mas se ele tentasse fazer isso, seu corpo entraria em combustão antes mesmo que ele pudesse perfurar com sua lança. Parte do motivo foi seu índice de habilidade, especificamente a classe dos sonhos. Mas, na verdade, isso foi apenas talvez 20% do motivo. Os 80% restantes eram na verdade o fator de linhagem Kingsmight. Kingsmight permitiu que Leonel pegasse sua vontade e a projetasse no mundo, dando-lhe uma forma tangível. Isso tornou suas concepções artísticas muito mais poderosas e tornou muito fácil para ele visualizá-las. O limite que ele precisava atingir estava muito abaixo do limite que outros precisariam atingir como resultado. No entanto, o Kingsmight de Leonel era uma mutação do Emperor Might de sua mãe, não era exatamente o mesmo. Além disso, Leonel fundiu sua projeção do poder do rei com sua compreensão da destruição, alterando ainda mais seu caminho original. E agora Leonel parecia perceber que era precisamente isso que o desencaminhava. O poder de seu rei não era mais puro. Pode até ser mais correto chamá-lo de Destruction's Might. Também não era de admirar que toda a sua poesia e caligrafia parecessem ataques cada vez mais poderosos, pois havia falta de fluidez e variedade entre elas. Como ele poderia ter variedade quando a projeção de sua vontade só queria destruir? Poderia estar tudo bem se no futuro Leonel escolhesse fazer com que seu Kingsmight se concentrasse na destruição, mas ele pulou muitos passos. Ele ainda não tinha entendido exatamente o que significava ser um soberano, então como ele poderia agora escolher do que ser um soberano? Os batimentos cardíacos de Leonel desaceleraram quando ele entendeu o que tinha que fazer. De alguma forma, ele precisava encontrar uma maneira de redefinir seu poder do rei. Só então ele poderia ultrapassar esse obstáculo final. Capítulo 1570 Gole. Aina exalou um suspiro e 2 pílulas de força pousaram em suas palmas. Só de olhar à distância, Leonel pôde ver suas veias pulsando e seus músculos tensos. Isso fez se perguntar o quão pesadas aquelas pílulas de força deveriam ser para fazer pessoas como Aina lutarem para segurá-las. Ela se virou, entregando um para Leonel que imediatamente realizou seu desejo. Seus pés afundaram no chão e suas costas ameaçaram se curvar. Ele foi instantaneamente forçado a flexionar todos os músculos do corpo e só então foi capaz de segurá-lo. A expressão de Leonel mudou, um olhar um tanto incrédulo nos olhos. Ele não tinha sentido o quão pesado o demônio classe demônio tinha sido quando ele estava lutando contra ele, mas agora que ele pensou sobre isso, para ele ter resistido ao primeiro ataque como aquele e forçá-lo a derramar muito mais nele, isso só poderia significar que tinha algum peso além de sua força. Leonel estava bastante acostumado a ter um corpo pesado. Embora o fator de linhagem da família Morales fosse o melhor fator de linhagem defensivo que o domínio humano tinha a oferecer precisamente porque mitigava muitas das desvantagens que os fatores de linhagem defensivos geralmente tinham, ainda não era absolutamente perfeito. No entanto, como Leonel tinha o fator de linhagem da raposa de cauda estrelada, ele poderia contar com seu ramo de velocidade para eliminar completamente esses efeitos, ao mesmo tempo que se beneficiava de um corpo poderoso. Ainda assim, esse demônio da classe demônio o envergonhou. A diferença era tão grande que era difícil entender. Provavelmente deveríamos refinar apenas um de cada vez. Você vai primeiro, eu fico de guarda, disse Leonel. Aina assentiu. Não vou demorar muito, apenas alguns segundos. Como a base é construída sobre a força do sangue, não é nada difícil para mim assimilar. Depois que ela disse isso, a força de Aina aumentou quando ela colocou a pílula na boca sem o menor preparo. Bang! O chão sob seus pés se deformou, o som pesado da pílula colidindo com seu estômago fez com que ela e Leonel estremecessem. Apenas o ato de tomar esta pílula era realmente tão perigoso que tentar acomodar tal peso com seus frágeis órgãos internos exigia um nível de força insondável. Não se poderia nem pensar em tomar tal pílula a menos que você já tivesse uma certa força. Felizmente, Aina foi capaz de retardar a descida da pílula, controlando-a como faria com a força sanguínea. O apetite de Aina provavelmente era ainda maior que o de Leonel. Com quanto controle ela tinha sobre seu corpo, até mesmo acelerar sua digestão não era o menor problema. Num piscar de olhos, a pílula já tinha metade do tamanho original e o caminho sangrento das veias de Aina começou a se projetar em sua pele. Seu rosto, mãos, pescoço e todas as outras partes do corpo que Leonel podia ver com os olhos estavam cobertas por essas veias pulsantes. No entanto, ao contrário de quando a maldição de Aina ainda estava ativa, essas veias carregavam uma grande quantidade de vitalidade por todo o corpo. Como Aina estava dentro do alcance do domínio do espírito estrelado de Leonel atualmente, ele tinha uma leitura perfeita de absolutamente tudo o que estava acontecendo dentro dela agora.
Pode-se dizer que ela estava, para todos os efeitos, completamente nua aos olhos de Leonel neste momento. Ele podia ver tudo. Embora os dois não tivessem sido íntimos dessa forma há anos, uma pequena barreira ainda os separava. Aina não parecia se importar nem um pouco. Sua guarda contra Leonel era a mais baixa possível. Se não fosse pelos pensamentos de Leonel, esses assuntos nem seriam necessários para serem considerados. Dito isto, a mente de Leonel não estava pensando nessas coisas agora. Ele estava prestando muita atenção ao que estava acontecendo dentro do corpo de Aina para que pudesse entender a melhor forma de absorver sua própria pílula da força também. Afinal, ele não tinha os instintos de Aina nesse aspecto. Ao mesmo tempo, ele queria ter uma ideia tangível de quais mudanças estavam ocorrendo exatamente. As veias de Aina pulsavam e a vitalidade desenfreada estava rapidamente destruindo e reformando cada pedaço de seu corpo que pudesse colocar as mãos. Seus músculos tornaram-se mais proeminentes, mas foram rapidamente controlados e amaciados. Embora sua densidade aumentasse, seu tamanho parecia permanecer o mesmo. Ao mesmo tempo, grandes quantidades de energia estavam rapidamente ficando sem lugar para ir, então atacaram as reservas de gordura de Aina. Seus seios e sua bunda explodiram primeiro em tamanho, e depois vieram suas coxas e sua barriga, antes de finalmente seu rosto também. Mas assim como seus músculos diante deles, Aina rapidamente controlou essa energia selvagem, forçando o ar para fora e comprimindo o ar. Seus órgãos começaram a brilhar com uma luz brilhante e seu corpo voltou ao tamanho original. No entanto, a luz brilhante de sua pele contava uma história completamente diferente. O corpo de Aina passou por esse mesmo ciclo repetidas vezes, dezenas de vezes em menos de meio minuto. Era como se ela fosse uma fisiculturista passando por uma fase contínua de aumento e corte. Mas Leonel percebeu que o que realmente estava acontecendo era muito mais profundo. Na fase final, até os dentes e as unhas de Aina caíram, apenas para voltarem a crescer mais brilhantes e bonitos. E então seus olhos se abriram. Ela exalou um hálito escuro e nebuloso. O chão sob seus pés já havia se espalhado em inúmeras rachaduras semelhantes a teias de aranha. Ela olhou para Leonel e sorriu, uma forte confiança invadindo o ar. Leonel sorriu de volta. Acho que é a minha vez. Leonel não se atreveu a fazer coisas como Aina fez, então primeiro sentou-se e respirou fundo. Então, ele ativou suas runas de bronze e até as fundiu com sua vital Star Force. Só depois que ele terminou, sua determinação aumentou. Com um único gole ele engoliu a pílula. Estrondo. Capítulo 1571 O caminho. No momento em que Leonel engoliu em seco, ele começou a circular sua força através de seus nodos com força total. Foi precisamente por isso que ele escolheu os locais específicos que tinha para seus nodos de força. Somente com essa configuração ele poderia maximizar a capacidade de seu corpo de absorver energia. A pílula atingiu seu estômago como uma pedra atingindo o oceano. Ele não comia nada substancial há semanas, mas ainda assim parecia que estava imediatamente satisfeito, muito satisfeito. Seu corpo tentou revidar, querendo que ele jogasse tudo de volta. Mas mesmo sob as pálpebras fechadas, suas íris brilhavam com uma luz selvagem. Neste momento, se ele circulasse sua força estrela escarlate, tudo isso terminaria em um instante. Mas se ele fizesse isso, estaria destruindo a essência medicinal da pílula. O que ele precisava agora não era de destruição, ele precisava de assimilação. Leonel assumiu o controle de sua vital Star Force e forçou suas 3 estrelas azuis a girarem. Ele inundou seu corpo, e especialmente seu sangue, com essa energia. E então, ele trancou seus 2 nós inatos e permitiu que a vital Star Force assumisse o controle. A fonte do vital Star Force entrou em conflito com a vitalidade da pílula. Leonel forçou-os a se fundirem em um só, algo que aconteceu perfeitamente, já que eram muito compatíveis. E então, ele começou a usá-los para percorrer seu corpo. Ele forçou suas runas de bronze a se alargarem e seus músculos a acomodarem mais força. Ele podia sentir suas runas de bronze se expandindo rapidamente. Antes, quando apareciam em sua pele, faziam-no em linhas com cerca de metade da largura de seu dedo e iam para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita. Mas agora eles aumentaram pelo menos 10% em tamanho, algo que parecia marginal. Mas quando antes Leonel sentiu que havia atingido os limites do seu corpo metálico da 5ª dimensão, de repente sentiu agora que tinha mais espaço para crescer. Na verdade, o metal body de Leonel caiu um pouco no tier, de um tier 9 perfeito, caiu pela metade e quase caiu de volta para o tier 8. E ainda assim, em vez de se sentir como se tivesse ficado mais fraco, Leonel realmente sentiu que estava o oposto direto. Na verdade, ele se sentia ainda mais forte agora do que antes. Os portões de seu metal Synergy Lineage Factor chacoalharam, um halo radiante aparecendo no topo de sua cabeça e uma coroa brilhando em sua testa. A persistente aura carmesim que ele ganhou quando quase se desviou também reagiu de maneira bastante estranha. Um pequeno fio de força anárquica apareceu no corpo de Leoel. Era inevitável, assim como Aina havia dito. Por melhor que fosse uma Force Pill Crafter, era simplesmente impossível criar uma pílula 100% pura, pelo menos não como ela era. Talvez apenas se ela estivesse refinando um demônio da 5ª dimensão ela poderia fazer isso. No entanto, em um canto de seu corpo que nem mesmo o índice de capacidade de controle Tier 4 de Leonel conseguia ver, esse fio carmesim engoliu a força anárquica persistente, até mesmo crescendo sutilmente em tamanho antes de se acalmar mais uma vez. Os pálidos olhos violeta de Leonel irradiaram uma luz carmesim brilhante mais uma vez antes de se acalmarem. Naquele momento, os olhos de Leonel se abriram, seu corpo parecia ter cordas de aço passando por ele. O poder que passava por ele era tão opressivo que ele ficou surpreso por ser ele mesmo por um momento. Este aumento foi maior do que Aina disse que seria. Ela disse 10%, mas pelo que Leonel percebeu, ele melhorou em pelo menos 15%. Foi uma diferença aparentemente pequena, mas no grande esquema, tal diferença foi enorme.
A pílula era 50% mais eficaz do que Aina pensava que seria e ele não conseguia entender por que isso acontecia. Aina inclinou a cabeça, aparentemente percebendo que esse também era o caso. No entanto, ela só tinha confusão nos olhos. Ela também não parecia entender o motivo. Leonel levantou-se e deu um soco para fora. O vento assobiou e o ar entrou em colapso. Ele colocou tudo naquela greve e sentiu que não foi ruim. Foi pelo menos tão poderoso quanto quando ele usou o Swift para amplificar sua força de lança. Bem, se ele estava comparando com antes de tomar a pílula, claro. Isso significava que se ele usasse o Swift agora, os resultados seriam ainda mais exagerados. Quanto tempo eu demorei? Leonel perguntou. Cerca de 15 minutos, respondeu Aina. Ela ficou realmente surpresa que Leonel fosse tão rápido, mas ela entendeu que Vital Star Force era muito útil nesta situação, embora não tão útil quanto sua Bland Force. Leonel assentiu. Não adianta nos demorarmos em algo que não conseguimos entender. Não temos chance de ganhar o prêmio principal aqui, então nosso principal objetivo deve ser apenas chegar a uma troca e negociar pelo que precisamos. Se pudermos nos tornar mais fortes ao fazê-lo, seria o melhor. Aina concordou com a cabeça. Este tinha sido apenas um demônio da classe demônio inferior. Se eles quisessem uma chance de ganhar o prêmio principal, teriam que ser capazes de derrotar os demônios do pináculo da classe demônio, e isso parecia muito distante. Foi especialmente ruim porque esse demônio também estava no nível 1. Mesmo com a sua rápida melhoria, a diferença era simplesmente grande demais. Parte do crescimento também envolveu compreender seus limites e quando parar. Esta era apenas uma zona, não o mundo deles, e eles tinham acabado de começar sua jornada em comparação com os gênios que provavelmente estavam lutando aqui. Felizmente, eles acumularam pontos demoníacos mais que suficientes no setor de classe humana. Leonel pensou que algo assim poderia acontecer, então ele se esforçou para matar muito mais do que apenas 10% para garantir que eles não encontrassem nenhuma armadilha. Parecia que sua cautela valeu a pena. Eu vou na frente, disse Leonel. Evitaremos todos os demônios que não pudermos derrotar e atacaremos apenas aqueles que pudermos. Mesmo que não nos beneficiemos de absorver todos eles, se encontrarmos um compatível com nossos amigos, devemos retirá-lo de qualquer maneira. Leonel não tinha esquecido que a guerra dos herdeiros de Morales estava chegando. Seu próprio poder estava progredindo bem, mas ele ainda precisava se preocupar com seus irmãos, especialmente aqueles que ainda não haviam entrado no Palácio do Vazio. Capítulo 1572 Arriscar? Leonel e Aina moviam-se com grande velocidade. Eles tiveram o azar de encontrar um demônio da classe demônio tão cedo, mas com a visão interna e o domínio do espírito estrelado de Leonel. Se eles não quisessem encontrar um, não precisariam. A essa altura, o domínio do espírito estrelado de Leonel não se estendia mais a apenas 15 centímetros dele. Após seu avanço para a sexta dimensão, aumentou para mais de 100 metros. No entanto, depois que sua Druin Force atingiu o auge da sétima dimensão, passou de 100 metros para mais de 10 quilômetros. Não foi só pela melhora do Leonel. Estava relacionado à limpeza dimensional, à assimilação de seus pontos fortes em um só, e especialmente relacionado às runas estelares de suas estrelas vermelho-ouro. Por causa de suas runas de destruição, a compreensão inata de Leonel da força da luz estava em um nível completamente diferente do que antes, resultando em sua compreensão do fator de linhagem de sua raposa de cauda estrelada para aumentar da mesma forma aos trancos e barrancos. A melhoria em seu Druin Force foi como uma cereja em um sundae já alto. A base do índice de habilidade de Leonel e de sua mente era sua força do sonho. Tendo melhorado tanto, a influência efetiva de sua consciência era quase impossível de calcular para a maioria. Como resultado, Leonel não conseguiu expandir os efeitos do seu mundo dos sonhos para um raio de 10 quilômetros de si mesmo. Isso significava que qualquer coisa dentro desse alcance dele poderia ser analisada perfeita e imediatamente, sem mencionar o Druin Sculpted, e este foi apenas o alcance sem ele revelar suas 3 caudas. Se ele fizesse isso, o alcance efetivo seria ainda maior do que isso. Porém, 10 quilômetros já eram mais que suficientes para Leonel. Compreender tanta coisa do mundo de uma vez era quase esmagador, até mesmo para ele. Era como se os limites de sua mente tivessem aumentado de apenas seu próprio crânio para um raio tão grande. Nada poderia se esconder dele. Da mesma forma, nenhum dos demônios poderia se esconder também. Após o primeiro encontro, Leonel levou o seguinte muito a sério, mantendo-se muito cauteloso. Como esperado, demônios como aquele que conheceram eram bastante raros. Seguir um caminho de pura força e não se desviar para nenhum outro não era o habitual, pelo menos não para esses demônios de alto nível da classe demônio. Normalmente, isso era algo que apenas demônios de classe baixa fariam, já que seu talento era limitado. Os demônios da classe demônio, no entanto, poderiam seguir caminhos ainda mais complexos que os humanos. A Wise Star Order disse uma vez que a razão pela qual a raça humana era tão fraca era porque eles seguiram muitos caminhos. Mas, ironicamente, os demônios fizeram o mesmo e isso não pareceu prejudicar nem um pouco suas forças. Além disso, ao contrário dos demônios de classe baixa, Leonel não conseguia encontrar 2 demônios de classe Fien que fossem exatamente iguais. Enquanto o domínio do espírito estrelado de Leonel se estendia apenas por 10 quilômetros, sua visão interna cobria milhares com facilidade. Com isso ele pôde ver um grande número de demônios da classe demônio, facilmente dezenas de milhares deles. Isso foi mais que suficiente para ele concluir isso. Alguns desses demônios da classe demônio realmente o sentiram e tentaram usar sua visão interna para rastrear sua localização, mas com suas capacidades atuais, Leonel não estava muito preocupado. Dentro do alcance de seu domínio do espírito estrelado, ele poderia usar conceitos que aprendeu na Terra para embaralhar e rebater seu sinal. Como resultado, os demônios não tinham ideia de onde Leonel realmente estava dentro do que era efetivamente um diâmetro de 20 quilômetros. Verdade seja dita, 20 quilômetros era uma distância bem pequena para essas criaturas percorrerem.
foi curto até para Leonel e Aina, muito menos para esses demônios de alta classe. No entanto, quando começaram a verificar de onde vinham todos esses sinais, Leonel e Aina já teriam seguido em frente há muito tempo. Além disso, depois de saber que tinha sido sentido, Leonel obviamente não continuaria a dar-lhes oportunidades de senti-lo. Ele pode não ser capaz de projetar nada real no mundo, mas criar um falso clone dos sonhos para atuar como núcleo de sua visão interna era quase fácil demais. Devido a isso, o que deveria ser uma região incomparavelmente perigosa tornou-se um passeio tranquilo para Leonel e Aina. Quando eles encontraram um alvo que poderiam derrotar, eles imediatamente deram tudo de si e o mataram. Se fosse compatível com eles, eles o refinariam. Caso contrário, eles o armazenariam. Em apenas algumas horas, Leonel e Aina mataram dezenas de demônios inferiores da classe demônio. No entanto, entre os dois, absorveram apenas 3, incluindo o primeiro que encontraram. Infelizmente, esses 3 também não foram tão bons quanto o primeiro. Aina teve que limpar muitas de suas runas para deixar para trás apenas as relacionadas à força, já que seu caminho estava realmente misturado. A verdade é que a maioria dos demônios tinha força como base de seu caminho. No entanto, geralmente estava tão contaminado por outras coisas que não valia a pena refiná-las. Era muito melhor simplesmente guardar esses demônios para aqueles que tinham maior compatibilidade com eles absorverem. Por exemplo, entre as dezenas de demônios que Leonel havia guardado, havia um demônio relâmpago da classe Fien que seria perfeito para Gil e um demônio de lâmina que seria perfeito para Joel. Havia até um demônio da classe demônio da terra que Leonel poderia ter levado para si, mas ele escolheu salvá-lo para Rai. Leonel e Aina não se esforçaram para coletar mais de um demônio para seus amigos. Os dois já estavam no limite do que era possível para um talento do Void Palace e ainda assim, apenas uma dessas pílulas melhorou sua base em mais de 10%. Se seus amigos engolissem apenas um, os efeitos seriam ainda mais exagerados e mais do que suficientes para levá-los a um nível totalmente novo. Quanto aos que Leonel e Aina absorveram, visavam demônios que tivessem pelo menos 50% de seu caminho construído puramente com força. Segundo Aina, estes foram os melhores para solidificar os seus alicerces e se fortalecerem. No terceiro dia, Leonel e Aina finalmente conseguiram encontrar outro demônio da classe demônio tão bom quanto o primeiro, mas este era um demônio da classe demônio intermediário. E para piorar a situação, estava no nível 3, não no nível 1. Leonel olhou para Aina. Suas mentes estavam conectadas, então ela já sabia exatamente o que ele estava vendo. Se eles colocarem suas vidas em risco, talvez consigam uma vitória. A essa altura, a base de Leonel havia melhorado em até 40% e suas runas de bronze eram tão grossas quanto polegares agora. Eles até pareciam mostrar sinais de sobreposição. Quanto a Aina, suas melhorias também foram excelentes. Além disso, se eles engolissem um demônio de classe demônio intermediário, especialmente um tão perfeito para a fundação, seu aumento de força deveria ser de pelo menos 50%, mesmo que eles o dividissem entre eles. A questão era, eles correm o risco ou não? Capítulo 1573 Classe Demônio Médio. Leonel e Aina avançaram em uníssono, entrando e saindo um do outro com um olhar focado. Eles nem sequer trocaram uma palavra antes de se moverem, o entendimento tácito ressoando entre os dois. Os olhos de Leonel brilharam, 3 caudas de raposa ilusórias com centenas de metros de comprimento aparecendo em suas costas enquanto seu cabelo crescia descontroladamente. No momento, não havia nada além de céus claros e ininterruptos. Mas no instante seguinte, o domínio do espírito estrelado de Leonel foi coberto por uma névoa densa. A 10 quilômetros em todas as direções, inclusive no céu, apareceu uma neblina tão densa que se tornou impossível até mesmo ver a mão diante do rosto. No entanto, havia algo estranho nessa névoa. Não carregava consigo nenhum peso ou umidade que a verdadeira neblina deveria ter. Na verdade, mesmo quando alguém passava a mão nele, não havia movimento algum. Ficou imediatamente claro que se tratava apenas de uma imagem projetada. Leonel pode não ser capaz de criar a realidade através de sua Dream Force, mas dentro do seu mundo dos sonhos, ele poderia fazer aparecer qualquer imagem que quisesse. Com esta neblina aqui, pode se esquecer de ver com os olhos. No entanto, da mesma forma, porque Leonel não podia afetar a verdadeira mudança no mundo real, ele não tinha capacidade de obstruir a visão interna através do seu mundo dos sonhos. E através de sua interação com esses demônios, ele percebeu que, ao contrário dos Hapax, suas visões internas eram tão fortes, se não mais fortes, do que a maioria dos humanos que ele havia encontrado. Dito isto, como poderia Leonel não estar preparado para esta possibilidade? Seu Star e Star Domain apareceu em seguida, cobrindo a mesma região e área. O que a raposa de cauda estrelada era mais forte não era sua velocidade ou mesmo sua mente. Em vez disso, era mais forte no controle. No instante em que o domínio estelar estrelado de Leonel apareceu, inúmeras estrelas cintilantes apareceram nos arredores, cada uma delas girando com uma bela luz prateada dourada. Enquanto a base do Sov Staral foi construída sobre a força da neve, uma pura luz e força estelar, a raposa de cauda estrelada construiu a sua própria sobre a força estelar etérea, uma força de luz e estelar que também continha uma forte e oculta afinidade com a força espacial. No momento em que essas estrelas cintilantes apareceram nos arredores, um campo de força de espaço volátil se manifestou. Se não fosse pelo fato de ser seu domínio controlar, a visão interna de Leonel seria lançada como um pinball. Distâncias que deveriam estar próximas umas das outras pareceriam estar a vários quilômetros de distância, enquanto locais que deveriam estar a quilômetros de distância pareceriam estar próximas umas das outras. Era como se alguém tivesse ocupado o espaço, fragmentado-o em pedaços e depois embaralhado tudo como um quebra-cabeça desajustado. No instante em que Leonel terminou de implantar isso, seu domínio final, o domínio da luz estrelada, também apareceu e ele desapareceu do lado de Aina.
Ele apareceu no alto do céu, uma estrela sob seus pés e seu arco preto nevoado já havia sido puxado para a posição de lua cheia. Ele já sabia. Cada segundo que Aina passava em combate corpo a corpo contra aquele demônio era mais um momento em que ela poderia morrer. Sua mente estava cheia de apenas um pensamento, um único mantra implacável. Matar, matar, matar. As flechas de Leonel foram lançadas como um dragão rugindo, uma luz selvagem brilhando em seus olhos. Runas de destruição dançaram em seus olhos, o próprio ar desmoronando ao seu redor. Ele nunca esteve tão singularmente focado em sua vida. No momento em que Aina apareceu diante da criatura, as flechas de Leonel já a haviam afogado, como se os céus tivessem sido obscurecidos pela queda de meteoros. Trovões soaram, um choque volátil irrompeu. Independentemente do que aconteceu ou da comoção que surgiu, Leonel sempre teve uma imagem absolutamente perfeita do demônio intermediário da classe demônio em sua mente. Uma criatura que tinha facilmente 6 metros de altura e parecia um grande macaco envolto em chamas negras em vez de pelo preto. Ele olhou em volta confuso quando sua visão foi cortada e ainda mais confuso quando percebeu que sua visão interna também estava totalmente inútil. Na verdade, tentar usar sua visão interna deixou-o tonto, e sua mente ficou desorientada por um momento. Naquele momento, as flechas de Leonel colidiram com ele, a força do golpe forçando seus joelhos quase a dobrarem-se no chão. A terra sob seus pés se despedaçou. Pego de surpresa, seu corpo quase caiu totalmente para frente. Porém, Leonel, do seu lugar lá no alto, percebeu que muito menos ferido, suas flechas nem haviam quebrado a pele do macaco demônio, apenas o fizeram tropeçar. Naquele instante, Aina apareceu, com uma rosa de sangue ao seu redor. Ela lançou ataques de todos os lados, liberando tudo o que tinha. Sua força floresceu, banhou sangue. Ela avançou com todas as suas forças. Seu machado de batalha brilhou, sua arma se dobrou sob a pressão e apontou para o queixo do cambaleante macaco demônio. Bang! A cabeça do macaco demônio disparou para trás como um estilingue, e ainda assim seu corpo era tão pesado que ele deu apenas um passo para trás. Ele moveu a mandíbula de um lado para o outro, aparentemente ainda um pouco chocado por estar sendo atacado. Alguém poderia pensar que Aina o atacou com um taco de beisebol sem corte, em vez da lâmina afiada que ela realmente usou. Nem parecia que sua boca estava sangrando. O macaco demônio se estabilizou, um grunhido escapou de seus lábios. A força do grunhido por si só fez Aina tropeçar para trás, com o coração estremecendo. Naquele momento, Leonel abandonou completamente o arco. Simplesmente não era forte o suficiente para fazer uso de sua nova força. Seu corpo explodiu e algo aconteceu que teria chocado os anciões em silêncio se eles pudessem realmente ver através da neblina. 10 estrelas floresceram nas costas de Leonel, sua armadura divina se formando em torno de seu corpo enquanto sua auréola saltava até seus pés e depois voltava para cima. Ele rugiu, descendo dos céus com uma ferocidade desenfreada, suas estrelas da força estrela escarlate girando com uma velocidade selvagem. E então, uma lança radiante apareceu na palma da mão. Capítulo 1574 Uma palavra. Bang! Uma familiar lança dourada, marcada com escamas hexagonais e uma lâmina semelhante a um arpão apareceu, sua ponta rasgando o ar de cima e direto no crânio do macaco demônio. Desta vez, o macaco demônio não teve capacidade de manter o equilíbrio. Seu rosto foi esmagado no chão, uma violenta onda de terra ondulando em todas as direções enquanto o corpo de Leonel ardia em chamas. As chamas negras pelas quais o corpo do macaco demônio estava coberto foram engolidas sem cerimônia, sua boca soltando um uivo de dor e horror. Ele deslizou para cima, pegando Leonel no braço e dobrando seu corpo em uma forma doentia. Bang! Metade da armadura de Leonel se quebrou, sua caixa torácica desmoronou e seu braço se transformou em nada mais que lama. Os ossos dentro estavam completamente irreconhecíveis, uma bagunça de carne, osso e sangue. Ele disparou de volta como uma bala em alta velocidade, disparando pelo ar como se fosse lançado por um canhão comprimido. Os ventos fortes só pareciam piorar seus ferimentos, ameaçando quebrar o que restava de sua armadura e corpo. Aina avançou quando Leonel foi derrubado para trás, uma mão se abrindo para fora e a outra balançando o machado com toda a força na cabeça do macaco demônio. Ela percebeu porque Leonel disse que este era um demônio de pura força, apesar de estar envolto em chamas. Estas não eram chamas normais. Pelo contrário, eles eram a manifestação da força vital deste macaco. Era tão forte que se manifestou em uma forma tangível que podia ser vista com os olhos, escondendo até mesmo o pelo de macaco do demônio. No momento em que ela viu isso em ação, seu corpo também se iluminou com chamas furiosas. O sangue ao seu redor entrou em combustão com vitalidade que rapidamente cobriu sua pele. Sua mão aberta agarrou o ar, rasgando o ferimento que Leonel havia feito na parte de trás do crânio grosso do macaco demônio. Uma forte força vital lutou contra ela, fazendo com que parecesse um cabo de guerra impossível de vencer. Mas foi nesse momento que ela soltou um rugido, as vibrantes chamas vermelhas dançando por seu corpo e se unindo em asas em suas costas. Seu machado de batalha cresceu, seu cabelo preto cresceu em uma cachoeira negra brilhante e uma sólida armadura carmesim se manifestou sobre ela. A tábua dourada dentro de sua glabela etérea ressoou com um brilho pulsante e juntos, eles conseguiram extrair uma única gota de sangue do corpo do macaco demônio. Aquela única gota de sangue vermelho-preto correu em direção a Aina, atingindo sua testa e fazendo seu corpo explodir em chamas negras. Sua vitalidade disparou e seu corpo seguiu o exemplo. Ela desceu com força, visando o mesmo ferimento que Leonel havia formado originalmente. Naquele mesmo momento, o macaco demônio estava tentando se levantar, seu poder reunindo-se em seus braços e pernas enquanto subia. O impulso colidiu com o impulso. Simplesmente não havia como uma única gota desse sangue se comparar com o valor de todo o corpo de 6 metros de altura que o macaco demônio tinha. Aina sabia disso. Então ela não reservou nada, queimando tudo em um ataque único, selvagem e desenfreado. Bang!
O machado de Aina cortou o crânio do macaco demônio por meia polegada inteira. O rugido de dor desencadeado pelo macaco foi suficiente para fazer a terra balançar e tremer. A cabeça do macaco foi esmagada no chão mais uma vez, Aina pressionando com toda a força que conseguiu reunir apenas para enfiar o machado apenas mais 1 centímetro. E no entanto, ela sabia muito bem que ainda não havia conseguido chegar ao cérebro do macaco demônio. Bang! Um leve gemido saiu dos lábios de Aina. A bofetada do macaco foi simplesmente muito rápida e abrupta. Embora não pudesse ver ou usar sua visão interna adequadamente no momento em que Leonel e Aina atacassem, ele poderia usar seus instintos para atacar sua localização. A essa altura, sua velocidade era muito rápida e eles estavam simplesmente próximos demais para evitá-lo. A armadura carmesim de Aina quebrou completamente, seu corpo se distorceu quase inteiramente em uma bagunça sangrenta. Embora sua força física fosse igual e muitas vezes até maior que a de Leonel, quando se tratava de defesas físicas ela não conseguia se comparar a Leonel. Se não fosse pela manifestação desta armadura carmesim, e seu fortalecimento até o próprio sangue do macaco demônio, ela poderia muito bem ter sido transformada em uma cortina de névoa com apenas aquele único tapa. Dito isto, embora seu corpo não tenha sido completamente derrotado, metade dele foi. Seu braço e sua perna desapareceram completamente como se fosse algum tipo de truque de mágica doentio. A névoa sangrenta que deveria ter sobrado deles foi dispersada sob a pressão do vento do ataque. Seu corpo disparou ainda mais rápido do que o de Leonel. O macaco demônio claramente ficou realmente furioso desta vez. Os olhos de Leonel ficaram vermelhos ao longe. Metade de sua armadura havia desaparecido e um de seus braços não conseguia nem funcionar corretamente. Ele viu exatamente o que havia acontecido com Aina, mas com seus sentidos fixados no macaco demônio, ele também pôde ver que a ferida que eles haviam tentado tanto fazer em sua cabeça já estava se fechando rapidamente. Leonel soltou um uivo enfurecido, seus cabelos, olhos e cauda ficando quase totalmente vermelhos. Uma aura diabólica emanava dele quando suas chamas irromperam. Naquele momento, seu rim direito parecia ter sido libertado de suas algemas. Uma sensação de queimação percorreu seu corpo. O domínio da luz estrelada de Leonel foi ativado. Seu corpo se transformando em nada mais do que um feixe de luz enquanto ele passava de vários quilômetros de distância para cima da ferida encolhida em um mero instante. Neste exato momento, Leonel simplesmente não tinha vontade de recitar um poema de palavras. Ele sentia que às vezes o número de palavras não importava. Às vezes, no momento certo, com a mentalidade certa, bastava uma palavra. Ele ergueu o braço bom, metade do corpo sangrando e a outra metade uma bagunça de armadura de placas fraturada. Morrer. Naquele instante, a força de lança de Leonel não era mais dourada. Em vez disso, foi um carmesim mortal que banhou o mundo de vermelho. Capítulo 1575 Vermelho. Todo mundo dos sonhos de Leonel reagiu à sua raiva. Era como se um apocalipse tivesse descido. Cada ser vivo dentro do alcance de seu domínio espiritual estrelado sentindo o medo que alcançava as profundezas de seus corações. O espírito Kingsmight de Leonel apareceu diante de sua testa, pairando na frente das runas de bronze em forma de coroa que estavam gravadas para sempre nele. Sua lança brilhava com vida e raiva. O espírito violeta diante de sua testa se deleitava com runas de destruição que faziam o espaço ao seu redor tremer. Pela primeira vez, Leonel liberou toda a força de sua Scarlet Star Force. Foi uma maré carmesim sem reservas que banhou o mundo em fogo e enxofre. Parecia que tudo que estivesse em seu caminho iria perecer, mesmo que essa coisa fosse a lança que ele usou como médium ou o próprio Leonel. Porém, desta vez, Leonel não era o mesmo menino fraco de tantos anos. Ele pode não ter compreendido todas as runas que precisava, mas já havia compreendido completamente a 5ª dimensão e estava avançando na 6ª dimensão. Além disso, Vital Star Force estava bombeando em suas veias enquanto a presença de Void Star Force moderava a reação. Naquele momento, Leonel não se importou com nada além do ferimento que se fechava rapidamente na nuca do macaco demônio, e nem por um instante ele pensou em fracasso. Morrer. Bang. A lança de Leonel atravessou a parte de trás do crânio do macaco demônio, rasgando seu cérebro e saindo de seu rosto. O chão abaixo dele sofreu um pilar de chamas crescentes. Como um meteoro caindo do alto até a terra robusta deste mundo foi deformada e esmagada. O corpo do macaco demônio convulsionou. Em seus momentos finais, talvez até os segundos finais, não conseguia acreditar que havia morrido nas mãos de duas criaturas tão fracas. A batalha durou apenas alguns segundos, e nem sequer conseguiu fazer uma troca adequada, mas já podia sentir que seu cérebro havia virado mingau. Sua mão, que se estendeu em um ângulo estranho para tentar dar um tapa em Leonel novamente, perdeu grande parte do impulso. Embora ainda tenha conseguido atingir Leonel e até mesmo fraturar mais ossos, ele simplesmente perdeu muita força para causar tanto dano quanto na primeira vez. Leonel nem tirou a lança da cabeça do macaco demônio. No momento em que sentiu o rompimento, ele quase não colocou mais força para descer mais. Com seu mundo dos sonhos restringindo a região, ele poderia dizer exatamente quando o macaco demônio havia atingido o ponto sem retorno e não tinha mais chances. Então, no momento em que esse ponto foi alcançado, ele abandonou tudo e atirou para o lado de Aina. Com seu domínio da luz estrelada, ele levou apenas um passo para alcançá-la, e o que ele viu deixou seu rosto distorcido. Aina realmente estava em uma situação terrível. Parecia que uma espada havia começado em sua clavícula e depois cortado direto. Se não fosse por sua vitalidade sobrenatural e seu controle sobre sua própria força vital, era provável que tal ferimento pudesse tê-la colocado às portas sem retorno. Leonel se ajoelhou ao lado de Aina com a mandíbula cerrada. Seu rosto estava totalmente pálido e sua respiração era superficial. Mas neste momento, ela só tinha um pulmão e uma grande parte do seu coração estava danificada. Cada respiração apenas fazia com que uma poça cada vez maior de sangue convergisse ao seu redor. Seu fator de cura não conseguia acompanhar.
Se deixada assim, ela definitivamente morreria. Os olhos de Aina tremularam e seus lábios se separaram ligeiramente, mas Leonel já havia colocado a mão sobre a boca dela antes que essa mulher boba fizesse algo tão estúpido quanto falar. Recuperação instantânea? Leonel falou essas palavras em sua mente e uma forte corrente inundou seu corpo, cada uma de suas células iluminando-se como uma árvore de Natal. Então, sem a menor hesitação, ele fez um longo ferimento ao longo do braço bom que lhe restava. Uma grande quantidade de seu sangue começou a escorrer enquanto suas vital stars começavam a girar. Durante esse processo, o denso sangue carmesim de Leonel brilhou com radiantes luzes douradas e azuis. Quase parecia que um elixir de um deus estava sendo retirado de seu corpo e colocado no de Aina. Ele permitiu que tudo derramasse na boca de Aina. Embora sua recuperação tenha se tornado muito mais lenta, a de Aina tornou-se muito mais rápida como resultado. Primeiro seu sangramento parou e então sua carne começou a crescer lentamente. À medida que ela melhorava, Leonel aumentava a quantidade de sangue que a deixava engolir, permitindo-lhe acomodar cada vez mais. Em apenas alguns segundos, a pele pálida de Aina ficou muito mais vermelha e seu braço e perna começaram a crescer novamente. Primeiro vieram os ossos, depois a carne, os nervos e as veias, antes de finalmente a pele macia e clara voltar com a mesma vermelhidão do rosto. Aina sentiu como se uma bebida inebriante estivesse escorrendo por sua garganta. Até hoje, embora não soubesse bem porque nunca havia sentido ou provado nenhum sangue que fosse tão bom quanto o de Leonel. Foi uma pena que antes disso ela tivesse experimentado apenas um pouquinho. Mas desta vez, mais e mais líquido inebriante encheu sua barriga, correndo por suas veias e fazendo-a gemer de prazer. A dor dilacerante que ela sentia havia desaparecido há muito tempo. Havia apenas um prazer selvagem vindo das profundezas de sua alma. Naquele momento, Aina sentiu que a força de seu corpo estava aumentando aos trancos e barrancos. Mesmo as pílulas de força da classe demônio que ela havia engolido até agora não eram tão eficazes. Quando o fluxo de sangue finalmente parou, seus lábios adquiriram um tom inebriante de vermelho brilhante e os olhos com os quais ela olhou para Leonel estavam cheios de fascínio. Pego de surpresa e se sentindo bastante fraco depois de ter doado tanto de seu sangue, Leonel não conseguiu nem reagir quando Aina se levantou e pressionou os lábios nos dele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.